E aí, galera, mais um Papo Alfa. Hoje eu tô aqui com a maravilhosidade de Rondon do Pará, a mulher que tem um dos bordões aí que mais chama a atenção e mais alto astral. E a gente tava até conversando aqui em off antes, eu tava falando que por que o nome é Papo Alfa? Porque a Alphatec é a grande patrocinadora de tudo isso aqui, a única empresa louca o suficiente para construir tudo isso aqui e garantir que isso aconteça, trazendo pessoas maravilhosas, igual a Dani. Obrigada. Muito obrigado por você estar aqui, gata. É um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço. Bora botar fogo nesse trem. Bora. Diego. Então, como a gente tinha conversado antes, Dani, eu disse, cara, me conta um pouco aí da vida, de como foi, como foi tua infância, como foi teus pais, como foi tua adolescência. Tu veio de onde, pra onde tu vai, de onde tu veio, pra onde tu vai. Só pouco contou, pouco vou. Tipo isso. Então vamos lá. Meu nome é Daniele, com 2 L's e E, pra começar. Eu não sei por que minha mãe não colocou um Y, né, pra poder ficar mais chique, mas eu acho que ela não quis, assim, Gourmetizar né? um pouquinho o nome, Isso, né? eu queria ser internacional, entendeu? Aí, o que acontece? Vim de Minas Gerais, sou de Governador Valadares, Valadólares, como é conhecida, né, que o povo vai muito pros Estados Unidos. Eu acho que Rondon também não tá perdendo muito. A gente é a segunda cidade Eu saí de um para ir pro outro. A gente é a segunda cidade do Brasil que mais manda gente para os Estados Unidos. Só perde para Governador Valadares. Isso que eu tô falando. Isso, eu só tô então, eu saí de um para ir pro outro. Sim, isso mesmo. Eu gosto de dólar mesmo. No próximo censo, Rondon do Pará vai estar em primeiro. Oremos. Pra pelo menos o povo de Valadares conseguir tirar o vice de novo. Mas assim, Diego, eu vim de Valadares, é um interior assim, não tão pequeno, né? São mais de 300 mil habitantes. Minha família é conhecida, né, na minha cidade. Meus pais são super simples, um amor de pessoa. Tipo assim, me criou muito presa, mas ao mesmo tempo muito livre. Presa porque eles são conservadores. É sério, velho. Tô falando sério. Meus pais são... Olha, quem estiver me assistindo e me conhece, deixe seu comentário até prova no computador. Bota essa câmera aqui pra mim. Não, pode cara, parar. Por que tua amiga tá rindo, cara? Não, é porque ela não tava lá, ela não sabia. Ela não conhecia. De boa. Né? Me conheceu, já tava aqui, já recatada do lá, pá. Mas assim... Meus pais eram da igreja, conservadores, porque a minha família era meio que da sociedade, né? Sim. Meu avô, pedrista, foi um dos primeiros pedristas da minha cidade. O que é pedristas? Pedrista? Mexe com joia, pedra, preciosa. Sim. Aí meu avô tinha uma lapidação, chama Lapidação Trindade. E o povo tudo ia atrás, era conhecido. E meu avô também era conhecido, assim, pelo caráter, né? Que era um homem muito íntegro, muito humilde, conversava com todo mundo. Era um homem que nunca tinha comprado fiado, mas todo mundo conhecia ele, porque normalmente as pessoas conhecem quando você compra no fiado, né? Sim. Que tem lá seu nome lá estimado. O que acontece? Meus pais me criaram dessa forma, presa por uns lados, mais livre. Eles me aceitavam como eu era, mas eu tinha uma rédea. Tipo, eu não podia muito sair, não tinha o hábito de dormir muito na casa das minhas amigas, coisa que eu vejo que é muito natural hoje. Fui muito bem criada, pelo menos eu me considero assim, tenho os meus valores, que por sinal, assim, com a minha doideira, assim, eu tenho a minha retidão de caráter, que é muito forte. E eu me considero uma pessoa, assim, de uma família maravilhosa e que eu gostaria de proporcionar isso para os meus filhos e, mais ainda, que outras pessoas tivessem as mesmas vivências que eu tive. São quantos irmãos, Dani? Eu só tenho um. Só um? Minha mãe adotou vários outros, assim, Sério? né? Meus amigos, todo mundo, porque minha mãe tinha um tal de... Minhas amigas, assim... Por mais, assim, aquelas coisas enjoadinhas, de não querer contar, todas tinham abertura com a minha mãe. Sério? De ir pro fundo, minha mãe fumava na época, minha mãe não fumava dentro de casa. Ela sentava lá no cantinho, todo mundo sentava no chão para contar os casos pra minha mãe, é psicólica. Ela vai entender. Então, assim, minha mãe, ela abraçou muitas pessoas, mas com a gente dentro de casa, por mais liberdade que ela dava para falar, ela era muito brava, cara. Se ela me perguntasse assim, Daniela, você fez isso? Eu tremia na base, entendeu? Eu já não conseguia falar. Não passava uma agulha, assim. Eu falava, nossa, agora eu vou tomar um cacete baiano que eu não vou nem voltar para casa. Então, eu fui criada mais ou menos nesse sentido. Meu pai trabalhava muito, é super engraçado. Hoje eu acho que ele já tá ficando mais velho. Ele não vai gostar que eu falo, né? Mas ele tá ficando velho. E ele não tá tendo mais o pique que ele tinha antes. Mas meu pai era daqueles que, se ele visse o Cezinha, ele pegava o César, botava na bicicleta, botava pra andar na parede, uns troços meio malucos, assim. E eu acho que eu puxei, nesse ponto, eu acho que eu puxei. Hoje a Dani é mais pai ou mais mãe? Assim, a características pessoais, personalidade, é mais pai? Eu sou um mix. É um mix? Eu sou um mix. A intensidade da mãe com
Eu sou brava como a minha mãe. Sim. Deixa eu ver outra coisa. Eu acho que eu sou curiosa, como a minha mãe, que a minha mãe é muito curiosa. Não curiosa no sentido de saber da vida dos outros. Sim. É curiosa, assim, se ela quer uma coisa, ela vai buscar aquilo, sabe? Então, eu vejo que eu tento fazer isso também. Embora ela não coloque muito em prática certas coisas, porque a cabeça dela não é muito moderna. Mas o lado humilde, porque minha mãe é simples, mas humilde minha mãe não é não. Nossa, tô dedurando e eu já sei que isso vai dar BO. Mas o meu pai, cara, meu pai deixa de fazer as coisas dele para poder favorecer outras pessoas, sabe? E eu me vejo muito nisso. É ruim eu estar falando isso de mim mesmo, mas eu acho que o meu lado humano é muito idêntico ao dele. Ô, Dani, uma coisa interessante que a gente tava na loja um dia conversando, né? A gente tava falando sobre a gente tava falando sobre questão de fofoca e tal. Aham. E aí tu falou sobre falar de si mesmo. Aí o cara perguntou assim: "Ah, mas é porque fulano faz isso, fulano faz isso". Não, esquece o fulano. Me fala de você. Quais são tuas características ruins? Aí ele travou. É sempre assim. Ele travou. Eu falei pra ele assim: "Engraçado, né? Do outro, tu consegue listar". É mais fácil, né? Você chegar e colocar as coisas dos outros em prova, né? Do que admitir aquilo que você é. E normalmente o que você fala dos outros é o que você é. Não, mas por que eu falei sobre isso? É porque eu achei interessantíssimo essa coisa de falar de si mesmo, mas eu acho importantíssimo falar de si mesmo. Claro que a gente não pode ficar se elogiando a si mesmo, Eu nem né? consigo. Quando eu vejo que os outros falam, minha amiga daquela testemunha. Nossa, você tá linda, você tá não sei o quê. Cara, eu me sinto muito mal. Porque assim, eu queria me ver como essas pessoas me veem. Porque se eu falar pra você assim que eu não sou de bem comigo, eu me acho bonita, eu me acho inteligente. É como a gente estava conversando, eu acho que eu tenho outros atributos que talvez chame mais atenção do que se eu postasse uma foto de biquíni na rede social ou andasse com uma roupa mais vulgar. Sim. Você entendeu? Eu não sou desse nível. Eu sou mais daquela que eu tenho mais conteúdo, eu tenho mais aquela coisa assim, se você chegar, eu vou conseguir te acolher, e eu acho que isso é mais importante. Então, tem uma coisa interessante sobre você que eu esqueci de falar isso. Aí eu vou falar sobre Nossa, fiquei mim. até com medo agora. Não, eu vou falar sobre mim. Eu tenho uma memória muito boa e tu me falou uma vez que tu era formado em jornalismo, ou é impressão minha? Sim, eu fiz jornalismo, publicidade e propaganda, que na época o curso era juntos, né? Eu fiz, mas assim, nunca trabalhei, nunca... Exerceu a profissão? Nada, nunca fiz nada. E por quê? Na verdade, Se comunica muito a minha bem, família né, na verdade. é uma coisa que eu amo fazer, tá? Por isso que tu escolheu esse curso? Eu amo fazer. Eu não vou falar que eu terminei o curso, que eu não terminei o curso. E eu fiz porque minhas tias têm revista na minha cidade. Chama Movimento e a outra chama Mais Perfil. Minha tia Helena não tem filhos. Revista de quê? É da sociedade. Uma fala sobre um perfil profissional, tipo, você vai lá, faz uma página do seu perfil profissional. Sim. E na outra, essa é a perfil, mais. E na outra é atualidades. Tem várias coisas. Até hoje tem isso? Atualidade. Tudo. Já tem bastante tempo que elas têm essa revista. Mais de 20 Hoje é anos. mais ou menos online. Tem online também, acho- depois entra lá pra você Vamos dar uma conhecer. olhada, É mó vamos dar uma legal. As duas revistas são legais. Uma é trimestral e eu acho que uma é trimestral e a outra é mensal. A Movimento é mensal e a Mais é trimestral. E aí, concluindo. Tá. Eu fiz porque eu queria trabalhar com essa minha tia que não tem filho, que no caso é da Movimento, fazia diagramação, escrevia os textos. Tudo. Essa era a minha ideia, né, de representar minha tia futuramente para a revista não acabar. Mas eu casei. Aí entra Filipão na jogada. Agora, eu também não vou mentir, não. Falar pra você que eu gosto de trabalhar, velho, sério mesmo, eu não gosto, sabe por quê? Eu nunca arrumei cama. Minha mãe nunca me pediu pra fazer nada. Quando eu era nova, ela tentava me incentivar a trabalhar, fazer cordão de miçanga. Uns 50 cordão de miçanga. Ela falava... Olha, gente, que horror. Mas é mais ou menos isso, sabe? Minha mãe queria me ensinar a trabalhar, mas ela nunca me falou assim, você precisa trabalhar, tem que se ocupar. Eu nunca tive essa cobrança. Ou criar aquelas métricas pra alcançar, né? Não. Tipo... Aí eu fazia tudo que eu fiz para ganhar dinheiro até hoje foi por hobby mesmo. Fala, vou fazer isso aqui, quero vender isso aqui. Eu já fiz aqui, já vendi Mary Kay aqui, eu já fiz lasanha congelada aqui. Sério? É sério. Tudo que tem para ganhar dinheiro, honesto, e que eu me sinta bem fazendo, até onde eu me sentir bem fazendo, eu vou fazer. Mas falar que eu tive necessidade de trabalhar, eu nunca tive. E depois que eu casei, foi pior ainda. Porque quando eu comecei a namorar com o Felipe, ele falou comigo assim... Eu falei, eu não gosto de trabalhar. Ele falou, mas eu também não quero que você trabalhe, não.
Aí eu falei, aleluia, é Arrumei o esse. homem Não da minha arrumo outro vida. não, né, minha filha? Isso é esse mesmo. Não largo por nada. Aí, E esse é ele difícil, realmente... viu? E foi muito engraçado, sabe, Diego? É até bom eu estar revisando isso, porque, tipo assim... O fato de sermos muito novos, o Felipe também nunca Filipão, ter isso é um tido... marketing positivo pra você, viu? Ai, meu Deus! Mulheres, fechem os ouvidos. É, ele é meu, hein, galera? Ele bate, viu? É. Ele bate. Ela tá com o olho roxo, eu viu? É É tipo maquiagem, isso, viu? fica com isso na cabeça. Mas foi mais ou menos isso, sabe? O Felipe, ele abraçou realmente essa causa, ele nunca me pediu pra fazer nada. Quando eu começava a querer fazer Mary Kay mesmo, ele fala, eu não quero saber de Mary Gay. Porque Ótima ele, imitação, Isso, eu não quero de ótima. Mary Gay. E ele brigava comigo, e ele brigava, mas ao mesmo tempo era ele que investia, né? Porque eu não tinha dinheiro pra nada, então tudo que eu tinha era ele que ia me dando. Só que eu realmente não gosto de trabalhar. Meu suor Olha, cura câncer. Mulheres, Eu tô aqui, viu? Larissa, olha, pegue essas palavras que essa moça está falando, enterre-as, porque aqui não jaz um Filipão, viu? Aqui eu preciso de um... Você tem um Diego, Larissa. Se aquete, repouse. Porque pelo... Ei, por favor, esquece essa história. Isso tá tudo Aqui, brincadeira. olha, Fake mas news aqui, isso, fake só news. para não falar que eu tô dando um exemplo negativo. É aquela coisa da necessidade, Sim, né? com Eu certeza. acho válido uma mulher ser independente, eu acho válido uma mulher trabalhar, ter o seu, igual eu vejo minhas amigas, admiro demais, eu acho muito massa, mas o meu estilo de vida também não permitiria que eu tivesse essa coisa presa, sabe? Ah, eu vou para uma fazenda, eu vou para outra, eu tenho que ir para Minas Gerais, eu tenho tanto que muitas vezes eu já tive vontade de abrir meu próprio negócio aqui em Rondônia e eu não abro justamente por isso, porque eu não posso me apegar a nada. E como hoje eu sou #mãe de 3, que eu acho que também é um trabalho triplicado, cara, eu trabalho pra caramba, bicho. Ei. Não pode falar que eu não faço nada, Ei, não. Larissa, e aquela história... Chega Dani lá na loja, né? Ai, não esquece isso, velho. Chega Dani lá na Sacanagem. loja. Casa pequeno. César pequenininho, né? Ela, menina, você tem que ter outros filhos, você não pode ficar só com um, não sei o quê, Quem não tem sei um o quê. não tem nenhum. Quando não, chega Dani com os 3 filhos dela lá na loja. Começaram. Eu acho lindo. E aí começava a pular e jogar um pra cima e o outro. Aí eu, meu Deus do céu, alguém segura esse menino. E aí, quando é que tu vai ser o outro? Aí eu falei, Dani, o teu marketing tá muito ruim, viu? Nossa. Os meninos começaram a fazer um fuzueiro lá na loja. E aí, brincando, e César entrou na onda. Eu fico tão chateada quando você fala isso, que eu acho tão linda essa alegria, sabe? Mas eu também acho. Essa energia. Quando eu vejo eles lá em casa pintando a parede, essas coisas. Cara, é muito massa, sabe? É isso que vale a pena ter filho, sabe? Eu mesmo ajudo. Tu? A pintar a parede? Ah, se eles quiserem fazer o que eles quiserem em casa, eles podem fazer. Anarquia Os total amigos, lá, minhas né? amigas, quando vai pra lá, tanto eles ficam livres. Eles jogam brinquedo na minha sala toda e tal. Sabe por quê? A gente só tem a infância uma vez só. Eu brigo, claro que eu brigo quando tá bagunçado demais. Toda hora tá meio arrumando eles bagunçando, eu vou brigar. Mas na maior parte das vezes, eu moro aqui só. Eu não tenho família aqui. Minha família é só eu, meu marido e eles. E Deus. E Deus, claro, centro. Aí, quando chega, eu não tenho para onde ir, eles não têm o que fazer. Já pensou se eles não pudessem se divertir na própria casa? Pode pedir para sair. Dani, agora vamos lá. O que fez a Dani vir parar em Rondon do Pará? Sai da primeira cidade que mais manda gente para os Estados Unidos e vai para a segunda. Cara, até hoje eu me pergunto isso. Por que eu vim parar aqui? Meu umbigo foi enterrado na roça, né? Com certeza. Rondonense, me perdoe, mas é verdade. Eu vim conhecer Rondon. O meu sogro já tinha negócios aqui em Rondon. A gente veio, conheceu e tal. Por fim, as coisas começaram a não dar tão certo com ele distante. E como meu sogro já é mais de idade, para ele mudar a vida dele para vir para cá, seria muito mais difícil do que nós que estávamos começando a vida, né? Aí falou, então, vai tocar sua vida.
E foi a melhor coisa que me aconteceu. Estar longe da minha família é um peso muito grande, porque minha família é muito unida. A gente tinha um hábito, todo domingo a gente está reunido, a minha família inteira mesmo, sabe? Meus avós conseguiram fazer isso, e eu acho isso o máximo e tenho muito orgulho de falar. Tem briga também, tá? Tem tiroteio, facada, puxão de cabelo, mas mas é aquela coisa assim, de ter as brigas e um saber que tem a necessidade do outro, sabe? E eu acho isso muito massa. Aí essa é a parte ruim de ter mudado para cá. Mas eu vim por causa dos negócios e automaticamente para ter um outro estilo de vida, sabe? Fortificar Tipo a minha relação e a minha família. Uma decisão de coalizão para fazer aquela mudança de mente total, assim? Não foi, essa não foi a intenção, mas aconteceu, né? Mas tu tinha... Mal pergunte, Filipão, por favor, não me decepciona nessa. Mas tu tinha parte na decisão de vir pra cá ou o que Filipão manda, tu obedece? Não. Filipão, Não. eu sabia que você era o cara, bicho! A última palavra é a dele, sim, senhora. É isso mesmo. Vocês não vêm com essa, não, meu filho. Que aqui não, ninguém me tira minha autoridade assim, não. Mas não. Ele foi bem parceiro, assim. Ele sabia que eu era muito apegada, sabia que eu era... Ao mesmo tempo, minha mãe era brava, minha mãe mimava demais, né? Então, eu me considero um pouco mimada, assim, de ter aquele apego. E ele perguntou, assim, se ele achava, se ia dar certo. Acho que ele ficou inseguro também, porque, querendo ou não, para ele também era tudo muito novo. Né? A vida inteira ele trabalhou na fazenda deles lá, então... Então, me conta um pouco aí de como foi que tu conheceu o Filipão. Nossa, bicho! O Felipe... Filipão, os olhos chegam a brilharam, viu? Não, essa época foi massa, tá? Mas teve a parte trágica também. Mas eu era amiga de um primo dele e minha amiga namorava um amigo dele. Olha, eu vou te contar isso, você vai achar que é brincadeira, mas não é verdade. Eu estava num bar, chamava JB, com uma amiga e um amigo, Mauricinho e Fernanda. Minha mãe falou assim, você não vai para boate. Aquilo foi uma decepção da minha vida. Ela falou, se você quiser sentar lá, tal hora, você tem que estar em casa. Eles iam me levar para casa. Como a Natália era minha vizinha, aí eu falei, Natália, vai embora. Ela me ligou, falando que queria me apresentar uma pessoa. Tua mãe queria que tu voltasse na hora que a boate abre. Tipo isso. Continua. Ela é dessas. Sim. Se não fosse, eu acho que minha mãe ligava lá, botou o microfone lá pra me chamar dentro da boate. Rapaz, que isso? Minha mãe não tinha vergonha na cara, não. Valquíria 0 hora. Mas aí, o primo dele me apresentou na boate uma vez. Aí ele, prazer, Luiz Felipe, virou as costas, saiu. Tava chapadararaço. E vou contar outra, vou queimar ele, mas não vou não, esqueci. Não, pode queimar. Já até esqueci. Aí, quando deu no outro dia, nessa outra oportunidade, aí eu liguei pra Natália, eu tava sentada lá, Natália, vai embora pra casa, eu vou pegar carona com você. Era uma oportunidade também de eu ficar mais no bar, porque eles iam entrar pra boate. Sim. Aí, quando chegou, ela me ligou do celular dele. Falou que queria me apresentar uma pessoa. Eu falei, daqui a pouco eu vou por aí, então. Que aí os meninos vão embora e eu vou sentar aí com vocês. Como era só casal, eu ia segurar a vela, né? Vai estar o Filipão boiando lá, eu não tinha visto. Quando eu fui ao banheiro, fui lá cumprimentá-los. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, olhei pro menino, né? Ele tão quietinho. Quem vê o Felipe hoje, velho, ele não era gordo também, não. Aí, eu falei assim, nossa, sério? Eu falei, gostei. Quando eu cheguei na mesa, eu falei assim, eu vou casar com aquele homem que tá naquela mesa ali. Aí todo mundo falou, vai, que ele briga com os outros. Começou a falar um monte de coisa, o Felipe era muito bravo, né? Aí eu falei, eu vou casar com ele. Diego, eu casei. Dani, mas me conta assim... Isso é vantagem ou desvantagem? Não, meu amigo Filipão é vantagem extrema. Grande Filipão, gosto muito dele. É massa. Deixa eu te perguntar, nesse período tu já era modelo? Tu já tinha sido modelo? Já, eu trabalhava na Vidibula nessa época. Pra quem não sabe, essa madame aqui, papai, desfilava nas passarelas. É, isso mesmo. E aí, me conta um pouquinho dessa parte. Eu fazia showroom pra Vidibula. Quando eu conheci o Felipe, eu fazia showroom para Vidibula, né? Que é na fábrica, onde você veste as roupas para o lojista. Não é um desfile de passarela, é um desfile dentro da fábrica, onde você coloca as peças que o lojista quer comprar, para ele ver no corpo como que fica. Sim. E eu era manequim, sim, eu era filé de grilo, quem vê, né? Nunca imagina, né? Mas eu tenho foto no Instagram para provar, eu tenho prova no computador que eu gosto de trabalhar com imagens, né? Então pode lá que tem. Tem? Procura aí, Jair, procura aí. Bora ver é melhor já ir embora. Procura aí, Jair, onde é que tá? Lá embaixo. E lembrando que a nossa amiga Dani tem 12 mil... Vixe, não, nada. Bicho, é difícil alguém fazer um trem desse ficar bonito. Já viu os avatar? Já. Não foi todo mundo que fez avatar que ficou bonito, não.
É lá no finalzinho, Dani? Ah, bicho, é bem lá no final. Bem, bem. É porque ficar postando Ah, muita bicha, foto do olha. passado, assim, eu fico chateada, né? Bate meio uma bad vibes. Por quê? Ah, sei lá, né? A gente Pô, vê, né? como diz Magrinha, aquela aí do música, o tempo- nada, bicho. Tudo como passa, Rock tudo Royal. passará. Nossa, mas passou da hora de emagrecer. Nunca consegui. Eu tenho crise de ansiedade, assim, tenebrosa. Tô até Sério? tomando remédio pra isso, sério. Sério? Eu tenho- Ansiolítico, tudo E eu mais? desconto na comida, é compulsão. Aham. Ah, nossa, é forte demais. Mas tem. Bem, e o pior é que ele demora a carregar, assim, né? Enquanto a gente está procurando aqui, gente, lembrando Vai que a procurando, gente, vai olhando. que a gente tem uma grande parceria aqui. A gente foi honrado aqui pela SOS. A SOS colocou o alarme aqui pra gente. Muito obrigado. A Bosnet também colocou internet pra gente aqui. Muito obrigado também, cara. Que você quiser contratar o serviço da Bosnet, a gente vai deixar escritos aí na descrição do vídeo ou do Instagram, tá? Entra em contato lá. Um ótimo atendimento, um ótimo serviço. Você tá fazendo seu merchan e eu tô olhando. Olha lá meu pai dançando. Cadê? Depois Não, você não, bota, não, bota volta lá, lá. volta lá, Sobe volta- lá você vê não. meu pai dançando. Meu Deixa pai eu é ver se- topzera. Olha ele. Abre, aí, abre. Isso é show, filho. Pode pagar aí que é show, olha lá. Toca aí. Doidão. Clica, meu filho. Olha lá, ó. Ó. Ihu! Sou fã, velho. Ah, Vai lá. Rapaz, o velhinho é diferenciado mesmo. ali viu? é maluco doido. E isso é engraçado, né? Por ele ser da roça também, o estilo musical do meu pai é... Rock? Não, todos os tipos de música massa que você imaginar, ele curte. Ninguém nem fala que a playlist dele é tão top. Olha lá, a época do Chá Verde lá, né? Passou linda agora. Do Chá Verde? Teve uma foto do Chá Verde que passou linda agora. Que Chá Verde? Sobe aí, Jair. Olha ali, aí! Foto do Filipão Caselli. Não é não, menino, você é Não é meu não? rapaz. Ali em cima não é tu, Ah, não? não, meu irmão e Aqui não é tu, não? a ex-mulher dele. Aham. Não, nem eu não. Nossa senhora, é trem demais, filho. Meu Deus, é uma, Quase não uma tem. história, né? Mas isso aí é tipo um livro mesmo, vai ficar pra memória. Se o Instagram não apagar. Vixe, Aí eu Bolsonaro, você viu? hein, Eu gente? corri atrás dele lá em São Paulo, no aeroporto. Aí, Ele era candidato ainda. mesmo? Era. Vamos falar de política, não, senão dá tiroteio. Meu engajamento já tá caindo por causa disso. Aí bicho. tem um Jair aqui, outro Palhaçada. Jair. Não, e outro aqui. Nossa senhora, você ele nem tá queria mais doido. falar de política, mas ele tá aqui. Ah, tá? não, essa eu já era magra. Vai lá, Jair, vai lá, Jair. Sobe lá. Já era filé de grilo, mas aí não tá mostrando eu desfilando, né? Aí, ó, essa eu já tava magra, ó. Essa daí é na minha época de baixo. Aqui, não, Jair, do outro ó. lado, aí. A Com de esse biquíni tanto de aqui? cara que eu tô Ei, feio, rapaz. do lado. A de biquíni aqui, Do lado, Jair, de Jair. amarela aí, o tanto de carinha, Jair. Jair, pelo amor você de vai Deus. embora, Ele não tá Jair. conseguindo reconhecer. Ah lá, e tem do lado também, tem outros que mostra filézinho de grilo. Filipão, velho, menino. O moleque aí era você bom passou a mesmo. foto, outra foto. Hã? O que é? Ah, o Filipão passou bem demais, né? Você tá doido? Quando ele me conheceu, eu era princesa. Eu fui a primeira namorada dele. Sério? Namorada fui eu. Ele teve uma outra, que é muito gente boa também, por sinal. Mas, assim, foi namorico, né? De menino, mas que ele levou a Ele sério confirma mesmo, essas fui histórias eu. tudo, né? Confirma. Se eu estiver mentindo, ele pode me bloquear. Não. Mas, ai, gente, vocês vão ficar procurando, vocês vão ficar aqui até amanhã. Não, Nossa, você fala demais, dá até vergonha. Cadê? Dani, como foi teu primeiro filho? Pois é, o Felipe não foi planejado, né? Eu tomava remédio, mas meu forte nunca foi remédio. Por fim, eu comecei a sentir enjoo, aquela coisa toda. Eu falei, cara, será que eu tô grávida? Aí eu fiquei meio assim. E o médico contar pra ele e ele não reagir O enjoado bem, do sabe? Filipão. Mas eu fiquei com a versão dele na gravidez. Sério? Fiquei. Eu achei que ele fosse receber mal. Lá em cima tem o de Mr. Flotone. Eu fui Mr. E Flotone. quem é essa aqui? Esse é o Davi, É o primeiro? meu terceiro. Olha lá, parecia um macaquinho. O Filipão vai no brinco de serviço, não. Ah, brinca não, filho. Igual o pessoal. Ai, você não tem televisão em casa? Lógico que eu tenho, eu prefiro meu marido. Quem quer ficar vendo televisão? Me ajuda aí. Ó, você sobe lá, Filipão, lá, gente. Sobe lá a foto do Filipão com a molecada toda ali. Ah, Ali nas costas ali. Desce, pô. Meu Deus. E aí tu tá com o computador na tua frente, viu? E quem não tá vendo quase nada aqui é eu, viu?
Se puder olhar para a tela, eu agradeço. E esse tá de menino ali, Dani? Qual? Passa pro lado aí. É tudo meu, hein? É o Filipão aí. Ixi. Fecha aí já essa aí. 2015, aí. Olha o tanto de menina ali, meu Deus. Não, filho. Eu não tenho filhos, né? Eu tenho um arrastão onde eu chego. Aí já faltava o Davi. Dani, mas quando você tem esse tanto de filhos, assim, os convites diminuem também? Pra... Com certeza. O povo vai aumentar a lembrancinha. Querendo ou não, meus meninos. É família dinossauro, né? Aí não rola. Aí eu acho que é melhor a gente desistir, gente. É treino demais. É muita coisa lá. Nossa, olha o Filipinho, bicho. Qual? Cara do pai, o maiorzinho. É o mais velho, É a mesma né? coisa, o pai dele é... O pai, né? Hã? Por isso. Aham. Rapaz, Eu tive muitos problemas na gravidez do Felipe. Foi bastante até. Fiquei 6 meses com a olha ele placenta de buchão, Jair. descolada. Sobe lá, Olha lá Jair. meu casamento. Cadê? Ó o buchão, ó o buchão. É, menina do buchão. Mas essa daí é da minha segunda gravidez. Na minha Segunda, primeira né? eu era magrinha. Só tinha barriga e nariz. Meu sogro falava assim, vou pegar um pregador pra botar no seu nariz, porque eu tenho pânico de nariz grande, né? Por que o nariz da grávida cresce, hein? Ah, sei lá. Ah lá, eu casando. Vixe! Rapaz, o moleque ali, rapaz! O Felipe não fica com raiva de mim, ele abotoou o terno errado. Né? Minha mãe que reparou, você acredita? Falta de uma nas esposa, com fotos? certeza. Ué, mas a esposa não encontra com ele antes de casar, não, verdade, doido? Ué? animal. Bicho, será que o bicho já casou? Sacanagem. Deixa aí. Não. Mas é isso, né? Casei. Aí, ó, lá em cima, ó. Essa daí, ó. Em cima dessa, do cavalo. Aí, ó. Essa tem eu, na vidibula. Do lado. Do outro, Jair. Do outro lado, Jair. Isso. Do meio, Jair. Na A mesma mesma tela que tá fileira. Aí, eu já era magrinha lá. Mistel Flotone, Vidibula. A outra foi o... eu esqueci o nome do fotógrafo. O Pochão, que tirou essa foto também. A bicha Hoje velha. ele tá massa. As fotos como fotógrafo dele. Top. Pode tirar aí, Jair. Agora eu tenho uma curiosidade. Pergunte aí. Como é que foi o choque de realidade de sair de Governador Valadares e vir para Rondon, questão cultural? Não vou falar que não foi grande, porque foi, né? Querendo ou não, assim, quando Peraí, você tá... vou só repetir, vai que a pergunta de Larissa não apareceu no áudio aí. Larissa perguntou pra Dani qual foi o choque de realidade que aconteceu entre diferença de cultura, de pessoas, de como é que... Governador Valadares. Já tá lá em Teoflotone, onde eu fui Miss. Pois é, aí ó, tudo confundiu minha mente. Governador Valadares e Rondon do Pará. As diferenças são grandes, desde a culinária até o ensino, tudo, né? Tem uma diferença grande. Gigantesca, né? Isso. Mas o que mais me fez sentir com relação a essas diferenças é que numa cidade maior, as pessoas não te reparam. Né? Você vive sua vida, você se veste como quer, todo mundo passa do seu lado, tá natural. Você pode estar a mais baranga possível, que as pessoas não perdem tempo te analisando, porque tem outras coisas mais importantes para resolver. E o interior, o que eu notei em Rondon, é que as pessoas focam muito na vida do outro. Aqui tem uma disputa assim, desnecessária, até a própria forma de viver a vida parece que é errada, sabe? Porque não tem um objetivo. Você vai conversar com as pessoas, o assunto é sempre a vida do outro. Umas observações que não agrega valor na vida de ninguém. Então, eu acredito que o que Então, mais quando tu maior foi isso. quando tu chegou em Rondon do Pará, qual foi o maior baque que tu teve? Porque meu jeito é muito expansivo, né? Sim. Eu não conseguia fazer amigos. Por incrível que pareça. Eu não conseguia fazer amigos. Todo lugar que eu chegava era como se eu fosse falsa, tô forçando, sim. né? E eu Eu chamava entendo. todo mundo para tomar café lá em casa. Vocês perderam, vocês nunca mais vão comer meu pão de queijo. E eu para fazer pão de queijo, tudo que foi. Cara, eu tenho uma história de Dani aqui. Vou Não. jogar logo no ventilador, tô nem aí. Então, Dani, chegou uma vez lá com Larissa. Também já sei o que você vai falar. Ai, Larissa. Larissa, você sabe, Larissa, que eu não tenho culpa, que Gente, você também é é o seguinte, culpada. Tem mais ou menos uns 3 anos que Dani falou que ia convidar a Larissa pra ir lá na casa dela. Não, eu não falei que eu ia convidar a Larissa. O que eu falei, Larissa? Pode ir na minha casa. Me convidou. Pode ir na minha casa, a hora que você quiser. Aham. Ela... Não, Lá em- eu não convido. Lá em Amiga, Governador, você tá aqui. lá em Eu fui Governador convidada pra ir na Valadares. minha casa? Lá em Governador Valadares é assim que faz.
As pessoas vão na casa dos outros sem avisar. Aqui, deixa eu te falar, eu chego na casa da Juliana, eu só toco interfone. Você é mal educado. Ah, cara, eu sou mal educada, então. E lá, e lá? Hã? Eu tô brincando, gente. Eu sou mó legal. Aí, mas, assim, a maneira que eu tinha de me aproximar das pessoas era chamando pra ir na minha casa. Dani, mas uma coisa incrível que tu falou aí agora, que eu achei muito interessante, essa parada das pessoas terem olhado o teu jeito e definido como falsidade. Conhecendo o Rondon do jeito que eu conheço, eu tenho certeza que foi isso que pensaram mesmo. Aqui, você sabia que uma pessoa já me perguntou se eu vim fugida pra cá? Aparece mesmo. Ô, dó! Aqui. Tem cara de Nossa, se eu fosse assassina. fugir, eu ia fugir pra outro lugar. Vou nem falar pra onde. Aqui seria o último lugar que eu ia aparecer, sem menosprezar Rondon Eu e sei. sem, né, Mas desmerecer Rondon- as pessoas. Mas, ó, eu não sei, o que tu pensa, por exemplo, da questão de olhar para o Rondon como oportunidade? Sim, Tem com muito isso, certeza. E é outra coisa que eu falo também, sem ofender ninguém, que eu vim pra cá pra ganhar dinheiro. Todas as outras coisas que eu adquiro aqui, sejam as minhas amizades, é tudo consequência. Sim. Né? São valorizadas e tudo, mas vou levar pra vida, porque amigos são amigos, né? Não é colega que você vai ali e vai só na hora que te convém. Eu tenho bons amigos aqui e que vou levar pra vida, só que o meu foco aqui sempre foi ganhar dinheiro e eu nunca escondi de ninguém. Mas uma coisa que eu sempre percebi bastante é que a maioria, pelo menos do que eu vejo, né? A maioria das tuas amizades que eu vejo aqui em Rondon não são de pessoas de Rondon. É. Parece que eu tenho essa sina Não, mesmo. mas Porque o povo daqui, os assuntos, a Eu forma sei. com que eles agem na amizade é muito diferente da minha. Porque eu vejo eu com as minhas amigas, a gente lida com Agregar, muita verdade com a outra. Às vezes a gente fala uma da outra também, mas... Mas, assim, Mas é sabe, uma né? coisa natural, Natural. né? Porque... É isso. Mas, assim, você chega num lugar, a própria amiga fala da outra. Isso, pra mim, é surreal. Sabe, a pessoa que tá ali dentro da casa da outra, como você cede sua cozinha, sua família, seu ombro, seu ouvido para uma pessoa que tá ali, que você fala assim, não, essa é da cozinha da minha casa. E quando a pessoa sai dali, tá falando mal de você. Eu não consigo lidar com Tem isso. aquela frase muito interessante, né? Que fala, nunca vá na casa de uma pessoa e sai de lá falando que a casa estava suja, desorganizada. Eu nem porque- reparo isso. Porque a pessoa, ela te deu a liberdade de entrar Sim. Na intimidade dela. na Sim. intimidade dela. E tem muito essa parada, né? Aqui, e assim, eu sou um rondonense nato. Eu tenho 33 anos e tenho 33 anos de Rondon. Então, eu sou eu sou um pós-doutor em Rondon. Quem conhece essa galera aqui sou eu, rapaz. Pois é. E, assim, outra coisa que eu sempre olhei e que eu acho, assim, que eu não sei se isso é um ponto muito positivo ou se me cobra bastante, é porque, assim, quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. A minha casa era ao lado da Academia Aquafitness. Sim. A Daisy, inclusive, muitos beijos para ela e gratidão, foi uma pessoa que abriu portas para mim. Então, eu sempre tentei fazer muitas coisas honrando o nome dela. Porque se ela me abriu portas para muitas pessoas especiais, para eu conhecer a maior parte das pessoas que eu conheço hoje, eu preciso de honrar o nome dela. Aí depois teve Dona Helena, que o Filipão tinha uma... Não sei como é que era o negócio dele com o pai da Milena, que é minha amiga também. Hoje ela afastou de mim, mas continua, tá no meu coração. E que eu também tenho gratidão gigante, que vamos supor, se eu compro na Passos hoje e fiado, essas coisas... Foi por ela. Então, assim, eu honro, eu pago, sabe? Eu nunca vou ficar devendo, nunca vou fazer nada para poder sujar o nome delas. Porque eu acredito que isso são valores. E isso é outra coisa também que eu percebo, que muitas pessoas se aproximam de mim aqui com o intuito de alguma coisa, que eu também vou falar com toda sinceridade, não sei nem o quê, porque eu não tenho nada para oferecer além da minha amizade. Então, eu vejo que elas não honram isso. Essa oportunidade de estar conhecendo uma pessoa massa, de ter uma amizade saudável, de ter um contato que seja, sabe? Bacana. É uma coisa que eu acho que eu até acho interessante sobre isso que tu tá falando, porque aqui em Rondônia eu sempre brinco com a frase, que aqui a gente percebe que no Brasil tem muito essa parada do certo é errado, o errado é certo. E aqui em Rondon tem muito isso. As pessoas que, por exemplo, eu sempre gosto de usar muito a Bíblia, porque eu acho que é o livro que... Pastor Diego. Não é isso, não. A Bíblia, até para quem não é evangélico... Eu tô brincando, Diego, mas Diego, você tá falando igual pastor. Mas olha só.
Se tu chegar, por exemplo, aqui com algumas pessoas aqui da nossa cidade, claro, não estou dizendo que são todas, existem pessoas muito boas aqui em Não, Rondon. com certeza tem. Só que assim, lá em Tessalonicenses, ela fala, exortai uns aos outros para que vossos corações não se endureçam. E aí quando tu começa a praticar a exortação, tipo, tu tá vendo a pessoa indo na direção do muro de concreto a 120 por hora. Aí tu chama a atenção dela, ela fica com raiva de você. Sim. Ela se afasta É o que de você. mais acontece aqui. Ela se afasta de você. E é uma característica rondonense isso também. Boa parte das pessoas de Rondon fazem isso. Elas não curtem muito pessoas que cuidam. Pessoas que chamam a atenção, pessoas que dão aquele... Ó, isso tá errado. Não, o bacana mesmo é sentar aqui e ficar deliberando informações aleatoriamente, que não acrescentam, que não... Esse também é um outro assunto, assim, que eu gosto de frisar, porque, assim, eu tenho vários... Quero, por favor. Eu tenho vários tipos de turmas aqui hoje, né? Eu tenho as minhas amigas que eu confidencio, Sim. eu tenho as minhas amigas que eu saio só para poder Obrigado, filho. curtir alguma coisa. E Deixa eu abrir pra ti. tem os colegas que se acham amigos, mas são meus colegas, porque já provaram de A mais B que não são dignos da minha confiança. Aqui dentro. Mas aqui, não sei, tem alguma coisa. E sabe outra coisa que eu fico pensando, desse pensamento que essas pessoas têm com relação a mim? Que eu moro aqui há 10 anos. Como que uma pessoa usa uma máscara durante 10 anos? Sabe? De ser falso, de estar mostrando uma coisa que não é. Tanto que uma coisa que eu prezo na minha rede social é sempre estar utilizando aquilo que é meu. Sabe? Eu não uso roupa emprestada. Eu não fico pedindo coisa para os outros para fazer cenário. Eu não faço isso. Porque a rede social a gente só escolhe as partes boas. Mas tem como você escolher também as partes boas sendo sua. Sabe? Para você mostrar uma realidade. Porque as pessoas precisam de ver isso também. E aqui também é outra coisa que eu percebo bastante, que aqui tudo é em torno de aparecer com o que não é dele. Teve um dia que a gente estava conversando, Dani, sobre questão de profissionalizar a rede social e tal. E tu falou, nossa, Diego, eu tenho tanta dificuldade de encontrar gente assim para me acompanhar. Não tem, nunca consegui. E assim, e tu vê, ó, olha que interessante. Jair, bota em mim aqui. Eu boto aqui, Jair, bota em mim nada. Jair, filma eu aqui. Pô, isso é pecado, gente. É filho, pai com filho, tá errado. Filma aqui. Uma coisa interessante, a gente falou sobre características que infelizmente, gente, infelizmente, assolam a nossa cidade. E aí, olha só, nós temos características de cuidar muito da vida do outro às vezes. Não estou dizendo que é todo mundo, mas uma boa parte. E aí, quando você vai, uma outra característica, não tem profissionais. Não. Por quê? Olha só as características, fofoca, cuidar da vida dos outros e não tem profissionais. Muda o foco. Sabe? A partir do momento que você tem um foco na sua vida, você não tem tempo para pensar na vida do outro, não. Isso mesmo. Aí igual os outros, porque eu não me envolvo no meio de fofoca. Eu tenho as pessoas que eu conto fofoca, porque eu também sou ser humano e eu também preciso desabafar quando eu vejo certas coisas. Inclusive, tem uma bem aqui, que eu ligo, o ouvido dela com certeza é pinico para mim, entendeu? Porque eu vomito com ela no telefone, sabe? Ou pessoalmente, é o que der, a gente tá lá fofocando, mas... Ela não é uma pessoa de fofoca também. Porque eu acredito... Vamos lá, vamos sintetizar essa parada aqui. O que seria a fofoca? A fofoca é aquela... É porque a gente às vezes... Fofoca, pra mim, é tudo aquilo que você não sabe a veracidade. Porque aqui fala assim, fulano tá traindo o marido. Você tem prova? Como é que você vai expor uma coisa dessa, sabe? Tipo assim, fulano lá tá fazendo isso. Ou o homem tá traindo com fulana. E ninguém tem prova, só expondo todo mundo e aquilo vira um ciclo vicioso e acaba machucando todo mundo. Olha só que loucura que aconteceu aqui uma vez. Que loucura que aconteceu aqui e que isso é uma característica que a gente deveria lutar contra isso. Toda a população rondonense. Pegaram um rapaz uma vez, exporam uma foto que não era ele, dizendo que ele estava fazendo tais coisas. Cara, eu achei aquilo um absurdo. Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Aí lá no dia, aquele bafafá doido na cidade, que eu não sei que desgrama, como é que isso tem. A galera tem tanto tesão nisso, saca? De expor a vida do outro. Pra quê? Você vai ganhar o quanto é que você vai se beneficiar disso? É o tesão do mal, saca? Aí eu peguei, por coincidência, eu fui pra universidade, eu tava na universidade na época, né? Aí eu pedi a palavra lá pro professor, falei, professor, eu queria falar uma coisa, aí o professor me deu voz. Eu falei, professor, eu queria falar com as pessoas aqui, gente, parem de ficar reproduzindo isso, cara. Às vezes essa pessoa não tá bem. Às vezes essa pessoa não... Vamos dizer que isso é verdade.
É verdade. Tá, beleza. E aí, mesmo assim, você quer terminar de acabar com a vida da pessoa? Sim. Mesmo assim, você quer terminar de... Mas tem pessoas que estão no buraco e elas fazem questão de colocar outras pessoas no buraco também. Sim. Tipo, se acontece uma fofoca, igual aconteceu que o meu marido estava me traindo com uma menina da mesma profissão que eu sei que é mentira. Eu deixei isso bem claro na minha rede social que era mentira. Sem colocar ela em maus lençóis, sem ficar expondo a vida dela, porque é uma particularidade dela também, de querer ou não. Só que a partir do momento que envolve uma pessoa solteira e envolve uma pessoa casada com filhos, qual que tem mais peso? Para a família. Não tem jeito. Então, eu fui lá, expus aquilo na internet, eu procurei essa pessoa, tentei conversar com essa pessoa, porque até rolou que eu tinha cortado cabelo, que eu tinha batido, que a menina estava presa dentro de casa por causa de mim. E isso nunca aconteceu, sabe? Eu jamais agiria dessa forma. Dessas coisas, Dani? Dependendo do caso. Se fosse uma amiga minha mesmo que estivesse fazendo isso comigo, eu cacetava ela no pau e pensava 2 vezes. Mas no caso ali, primeiro, que eu tenho certeza que é mentira, né, esse assunto. E segundo, porque a pessoa não quis conversar comigo. Por que ela não quis conversar comigo? Isso me deixou meio assim. Será que ela tem culpa no cartório? Será que eu que estou sendo enganada dessa história? Porque eu fiquei preocupada, porque querendo ou não estar envolvendo os meus filhos. A nossa vida está exposta na rede social. Então, aí uma pessoa chega, que a sua mãe bateu em fulano e tudo. Como é que meu filho vai reagir a isso? Dani, tu acha que, por exemplo, isso... Eu sou da política do tipo assim, eu finjo que eu nem tô ouvindo, saca? Mas tem coisa que não tem como você não fingir. Eu finjo. Eu também finjo, mas tem coisa que não tem jeito. Mas assim, tu acha, por exemplo, que vale a pena chegar a esse ponto assim de entrar na rede social e falar sobre esse assunto? Tu acha que isso surte algum efeito positivo? Diego, se surte algum efeito positivo ou negativo, sinceramente eu não sei. Mas eu ajo de acordo com a minha consciência. Porque a partir do momento que você abre sua vida na rede social, você deve satisfação para as pessoas. Sim. E se uma pessoa está te mandando mensagem, ou do mesmo jeito que tinha gente me mandando, querendo saber, curiosa, minhas amigas me ligando, porque eu ouvi na escola, eu vi aonde. Então, quer dizer, isso é uma cobrança. Elas estão querendo saber o que está acontecendo. Então, se minha vida é pública, eu preciso expor isso. Você acha que eu gostaria de expor isso? É horrível. Baixa um pouco o nível, porque todo mundo que me segue sabe que eu não tenho o hábito de expor a vida de ninguém, eu não tenho o hábito de expor baixaria, a não ser quando é coisas que acontecem que eu estou lutando pelo povo. Porque isso eu faço com todo prazer, como eu fiz esses dias que meu filho foi mordido, que eu fui no hospital, dei uma cagada e tal. Sério? Sim, eu faço. Quando eu tenho voz para fazer, eu faço. Mas nesses casos, eu só exponho porque as pessoas me pedem isso. Mas tinha gente me xingando também. Sério? Você fez isso, me ameaçando. Existe isso. Então, eles merecem, sim, uma resposta. Você não pode deixar eles sem resposta. Teve uma situação que aconteceu agora, inclusive recentemente, né? Tava conversando com a moça, né? Aí eu falei assim, não foi fácil pra mim e tal, que a Larissa engravidou numa situação muito complicada, né, cara? A Larissa tinha 19 anos, eu desempregado praticamente, assim, ganhava R$780 por mês. Igual meu pai, casamento tatu, só o casco e o... É tipo... casamento tatu. Aí eu peguei, aí eu tava explicando pra ela como eu lido com meu filho e tal. Aí ela pegou, na hora que eu toquei nesse assunto, que eu casei com Larissa, e foi muito difícil, ela falou assim, eu lembro, foi um mó bafafá em Rondônia do Pará. Eu falei, sabia que eu não sei desse bafafá? Porque eu não ligo, assim, eu não vou... É porque eu acho muita energia, cara. E assim, hoje nós somos formados por energia. Quanto mais energia você entrega... E não tem coisa que mais suga a tua energia do que isso, cara. Não isso foi realmente uma coisa que me deixou bastante triste. Porque, primeiro, que não era verdade. Porque quando é verdade, você só sente aquilo de ter sido enganado. Aquela coisa chifruda, papapá, que eu falar com toda sinceridade, eu nem ligo. Porque se tiver que acontecer, isso é uma escolha, né? A partir do momento que você faz isso, você está escolhendo. Ele está escolhendo não estar comigo, ele quer estar com outra pessoa, está tudo certo. Agora, o problema é quando não é verdade e começa a te expor. E a sua vida já é exposta positivamente, você começa a ser vista negativamente. Então, isso incomoda, assim. E não tem como largar de mão. É igual que eu estava te contando que a gente, quando iniciou o podcast e tal, tipo assim... Pessoas de Rondônia já boicotando essa ideia aqui, assim, é assim, eu tô fazendo isso aqui tá sendo feito, porque quem deveria estar fazendo não está fazendo. Quem deveria fazer isso aqui não está fazendo.
E várias outras coisas na cidade que deveriam estar sendo feitas por outras pessoas não estão sendo feitas. Então vamos aproveitar que você está falando isso, que está sabotando o podcast. Tem também as pessoas que sabotam a rede social. Sim. Que às vezes deixa de comentar na sua foto, porque provavelmente deve falar mal de mim pelas costas, aí fica com medo de postar, as pessoas ficarem vendo a falsidade, mas me manda no direct. Mas lá eles não participam. Sim, aquela Eu tenho um conversa. movimento gigante no off. Meu movimento no off é gigante. Tu lembra daquela história que a gente estava conversando em off aqui sobre a questão do Dom Pedro lá, que tava Aham. tocando funk? Sim. Aí todo mundo... eu gravei o vídeo, né, do Dom Pedro, tava tocando funk lá e tal. E, pô, lá no Dom Pedro é de ensino de... Até que série lá, filha? Até o 9º ano, ou seja, máximo, a criança mais velha que tem ali naquela escola, ela deve ter 14 anos. 14, né? Mais velha, 14 anos. Ou seja, tem criança ali de 12, de 11. Ah, de não começa 10. a falar de funk, não, sério mesmo. Porque, Não, assim, não, mas sabe não por quê? é Porque isso. isso me É machuca. na escola. Dani, Isso me mas, assim, machuca. é na escola, Eu fico cara. chateada. É na Porque você escola. sabe que eu escuto meu carro. Ô, Sim, gente, eu já vi inclusive, várias fiquem vezes. sabendo. Eu queria muito um paredão. Eu queria tanto um paredão. Meu sonho é ter um paredão no meu Mentira, carro, cara. eu juro. Coisa que eu mais odeio Mas nessa aqui, trilha de som. todo mundo lá em casa detesta. Você quer ver meu pai e minha mãe quando me vê assim, gravando, são altos. Aí eu Ó, falo assim, a povão. Dani, você é uma roda... Até babei. Até babei. Dani é uma rondonense nata, cara. Até de Sou paredão, mesmo, cara. eu gosto. Por que nós não bota um som nesse Não, Corolla? mas eu não quero parar lá. Vai, bota, compra pra mim, velho. Você tem essa Ei, facilidade. Filipão, hashtag Se você falar paredão. isso com ele, ele vai vender o carro. Não vou falar isso. Faço não, vamos mudar de ideia. Mas, não, mas eu não queria o paredão Não. pra poder parar na rua e Mas ficar... só não concluindo, era isso. aquela história. Aí eu gravei o vídeo e aí postei. E aí todo mundo começou detonando. Sim. Só que assim, e aí você vai resolver o quê disso? E cadê a parte que, tipo assim, que realmente, o porquê que você tava postando aquilo? As pessoas não conseguem entender por isso. Eles só Sim. querem criticar. Isso. Porque é mais fácil, né? É muito Você mais ser fácil só criticado digitar um do que- textozinho e mandar do que fazer alguma coisa. Sim. É igual, tem um caso aqui interessante aqui em Rondon, cara, a gente fez 4 movimentos. Eu fui o penúltimo, eu fui o último. Inclusive tem até uma foto aqui que a gente movimentou, cara, pedindo os governantes da cidade para fazer uma pista de skate aqui em Rondon. Eu tinha 19 anos isso. A gente tem um documento assinado pelo prefeito. Pra que vocês querem pista de skate? Porque na época tinha uma porque na época tinha uma Só pra molecada. quebrar a perna. Não, na época tinha uma molecada andando de skate no meio da rua, descendo asfalto ali, não tem que ser atropelado. Que massa. E assim, você vê cidadezinhas ali, igual Curionópolis, 16 mil habitantes, tem pista de skate. Lá na minha Rondon. cidade também tem. Pois é. E querendo ou não, não tem muito que eu Oferecer pro É, jovem. só que aqui tem tantas outras coisas, né, que tá precisando de movimentar. Talvez a pista de skate seria mais o... barato a pista de skate. Mas não é assim, né, que os governantes aqui veem, né? Igual a gente vê, às vezes, as ruas tão esburacadas, tem tanta coisa que precisa modificar. aí- Eu não estou falando mal da certeza. prefeita, de nenhuma, Nem- porque eu sou apolítica nesse ponto, principalmente quando... Eu sou apolítica, sim, eu sou Bolsonaro, mas eu não sou Sim. da política na nossa cidade, Ah, sabe? mas olha, uma coisa interessante, né? Falando sobre isso aí, porque a gente estava falando sobre as características de Rondon, a gente estava falando de características sociais, características de cultura, características de tudo. Só que aí, poxa, você vê ali, por exemplo, pô, bacana. Pô, hoje, olha o que a Praça da Bandeira proporcionou, cara. Ah, eu acho lindo. Pois é. O que tem de mais ali? Não tem nada demais. Nada demais. Entendeu? Colocou luz e fez uns murinhos ali e mudou a cidade. É, deu Ó, outra tu vê cara. um detalhezinho. Só que aí botaram... E eu não sou contra. A ideia da fonte foi bacana, mas eu sempre soube que ela não ia funcionar. No dia que ela colocou, eu falei, minha filha, aquilo ali com 30 dias não vai prestar mais pra nada. E eu tenho certeza que aquela fonte é mais barata do que essa dita... Mas assim, Rondon, eu vou ser bem sincera. Quando eu vim, eu falava assim, nossa, eu não vou adaptar nessa cidade. Sério? Não. Eu fiquei 2 anos depressão Sério mesmo, Dani? com Rondon. Sério. Eu ficava chegou em a ter crise de casa, ansiedade, eu tudo, né? chorava. Uai, eu engordei aqui. Eu virei um monstro quando eu cheguei aqui. Né? Eu tava com 110 quilos. Descontava E tudo na Nutella. Tudo. Não, nem de doce eu não gosto, é salgado mesmo. Nossa, só tô pensando na coxinha que eu faço mal. Gostosão da Tropicana, acabou. Mas, pra mim, é gostosão. É gostosão mesmo, do presunto e queijo. Lá também tem um croquete também Olha eu fazendo propaganda, adoro. Um vexame. Mas muito bom, gosto Mas, também. nossa, pra mim é o melhor Cara, lugar mas diga pra que não foi lanchar. um achado aquilo ali. em Rondon Nossa, do Pará. ali é uma Mas benção. tu vê que as pessoas demoram pra agir em Rondon. Tipo assim, nunca teve um salgado muito bom. E aí, cara, quem Do vai? nada, né? Quem vai fazer
Aí eu não vou, porque não é minha área. Tu não vai porque não é tua área. Alguém tem que fazer. Mas uma coisa que eu acho massa em Rondon, que por ser o interior, aqui é um lugar tranquilo. Sim. O Pará é um lugar perigoso, né? E Rondon é um lugar tranquilo. Rondon é um lugar acolhedor, que se você chega nas pessoas certas, no momento certo, com você está certeza. muito bem acolhido. E eu Aqui falo você não isso porque passa eu me fome, sinto é hoje difícil. muito bem acolhida Aqui aqui. até passar fome é difícil. É, porque todo mundo ajuda, né? Aqui tem esse coração. A cidade tem um coração. Mas a única coisa que falta mesmo, que eu acredito que daqui uns dias eles vão conseguir restabelecer isso, é só a estrutura da cidade mesmo, né? Sem saneamento básico, essas coisas é importante numa cidade e aqui não tem. Mas tirando isso, eu não posso falar de Rondônia. Eu gosto bastante de morar aqui. A criminalidade aqui é muito baixa mesmo. É hein? baixo, em vista de outros lugares, que todo mundo anda no cordãozão de ouro, Diego. Se fosse Valadares, vocês tacam a mão no seu pescoço, vocês não pensam duas vezes. Sim. E tem uma cidade que é a próxima aqui, Dom Eliseu, cara, Dom Eliseu também é barra pesada. Agora, engraçado, Dom Eliseu, eu acredito que os negócios de Dom Eliseu são mais movimentados, mas Dom Eliseu é uma cidade horrorosa. Nossa, acho que lá é feio demais. Até Bom Jesus tá mais bonito que Dom Eliseu. Socorro, Deus. Morar ali nem se me pagar. Sério? Não. Nossa, eu passo ali, parece que é só de passagem, assim, uma cidade de passagem. Eu tenho essa sensação. Dani, hoje como é que tu consegue conciliar tudo, assim, 3 filhos? Filipão ali, que Nossa, provavelmente pergunta. Filipão... Meu Deus, Filipão. Ele é uma bênção. Uma benção. Ele nunca me cobra nada. Tô mesmo? falando, aham. Mas Não Filipão... me cobra nada. Filipão Se ele não- chegar em casa e não tiver feito janta, ele não fala nada. Se ele não é muito de me perturbar. Ele só não gosta de me ver na rua. Sério? Não. Ele não gosta de me ver na rua. Tanto que a gente teve uma fase mais complicada na relação, eu saía bastante. E assim, a minha turma também era bem tranquila. É a minha turma das velhas. Pode ter sido também aquela questão dos 2 anos que tu ficou enclausurada dentro de casa. E... Não. Eu fui embora daqui uma vez, né? Eu fiquei um tempo separada Sério? dele. aham. E quando, não quando ele sabia foi disso. atrás de mim, a gente Ah. voltou com um propósito, né? A gente voltou com um propósito e ele cumpriu perfeitamente o que ele combinou. De me aceitar como sou e de me dar uma liberdade até o limite que agrada a ele. Né? Então, assim, hoje eu considero a minha relação muito tranquila, né? Em vista do que era antes. E ele me deixa curtir Filipão de é novo. diferenciado, voltou pra voltar. Volta pra casa. E que tu vai agora fazer desse jeito e desse jeito, Nossa, rapaz. coitado, mexeu com as meia dúzia que não dá uma e depois arrependeu. Mas muitos fazem isso aqui e tem alguns que ainda vão arrepender. Mas tá bom. E aí, assim, conciliar é difícil, né? Porque é 3 filhos, é casa, aí às vezes a gente tem que lidar com coisas da fazenda, tem que lidar com outras coisas pessoais, assim, entre nós dois. Hoje existe, por exemplo, a Dani, ela tem um, além da Dani mãe, a Dani influencer, que eu acho que, inclusive, você é uma das influências que eu mais admiro aqui em Rondônia. Ai, que massa, obrigada. É porque, poxa, bicho, eu acho muito assim que cada pessoa, quando ela decide fazer uma coisa, ela tem que ser completa. No sentido assim, poxa, eu sei que às vezes falha uma questão de designer, porque, porra, pra tu Eu nem aprender isso sei, é complicado, entendeu? Mas, porra, a comunicação que tu tem eu acho sensacional. E assim, eu sou influencer, beleza, tu sabe que tu é influencer, tu bota uma roupa e tira uma foto? Então é blogger, né? Não importa, mas assim, eu acho que a comunicação, eu acho que o profissional completo, ele tem que se moldar todos os dias. Eu acho muito massa teu carisma, até aquela frase aqui. Da artificial? A frase que foi definida pra Dani aqui, ó. Você deve ser uma bateria sempre cheia de energia positiva. Graças a Deus, só isso. Eu acho muito legal isso. Eu tava falando pra ti sobre o vídeo que eu tinha visto de tu dançando com as mulheres. Eu acho tão legal aquilo lá, porque querendo ou não, poxa, quem faria aquilo ali? Quem tiraria elas do estado de conformismo, da passividade? Quem teria essa coragem com essa energia toda de chegar e falar, porra, vamos? Olha, essa turma chama Corongatas. Corongatas? Mas eu Deixa vou anotar contar. isso aqui. Elas vão ficar com raiva, mas eu vou falar. Antes era Coronguetes. Caraca, e agora isso é dá muito... Corongatas. Ei, isso dá muito legal, cara. É, Corongatas. Quantas são? Agora eu vou ter que contar. Vai. Peraí. Virgínia, Ágata, Viviane, Jussônia. Ai, são as 9, já perdi as contas. Kátia, Maila, tem um monte de gente. E essas pessoas são mulheres que eu admiro demais. São minhas amigas mais velhas, eu sou o mascote da turma. E quando eu comecei a andar com elas, foi um baque. Porque parecia que eu tinha um monte de mãe aqui. Sério? Então, eu me senti no céu. Porque eu sentia muita falta disso, sabe? De pessoas para puxar minha orelha, de pessoas para chegar e falar assim, olha, seu comportamento não tá legal. Tá parecendo de mulher solteira, você tá tendo uns trem que não tá massa.
Então, elas sempre tiveram esse cuidado comigo, de falar a verdade, porque é uma coisa difícil também. Tem a Ju, que está aqui também, que eu acho que é uma das poucas amigas também que chega, sabe, me chama na realidade, tem hora na regulagem. A Ju ela é psicóloga? Não, a Ju, ela é um monte de coisa, ela é advogada, ela é coach, ela é tesoureira da PAI, é isso? Diretora da PAI, nossa. Eu tive altos papos. Ela é a famosa Bombril. Multiuso. Eu tenho essas amigas. Então, assim, eu entrei para dar um gás na turma da Corongata, para dar essa agitação, Cara, e elas entraram para moldar a minha vida, sabe? Esse nome é muito bom, cara. Eu sou muito grata, inclusive eu sinto muita falta que antes Quem deu esse nome? Ah, foi elas lá. Cara, é muito bom esse nome. É, todo mundo Vê vai depois inventando. aí se esse domínio tá comprado aí, corongatas.com.br. Ah, se não tiver, eu que vou patentear. Com certeza, Nem muito vem. bom, cara. Ai. Isso dá pra fazer muito interessante esse nome. Pois é, muito. e então, assim, a gente se diverte muito. Hoje, Podia umas casadas... Podia reunir um dia todas vocês pra virem aqui fazer um programa, só vocês. Você vai morrer. Não, eu não tenho nada a ver. Eu vou ficar ali, Você vai morrer. Não, eu vou ficar ali, eu vou ficar de fora só gravando. Imagina vocês. eu, Agatha, Viviane, que são as mais despivitadas do Sério? grupo, falando que igual Bora, pau na chuva. vamos marcar, aí bota bota uns Nossa, banquinhos aqui, qualquer filho. coisa. Dá umas 9, né? Agora, eu vou te falar, você vai ter um show de realidade. Porque, Sim, assim, conheço quando a gente algumas delas. encontra, São pessoas sensacionais. ninguém fala da vida de ninguém. Ali, a gente tem assunto para falar da própria vida. A gente se diverte da nossa própria desgraça. E é uma cuidando da outra, da forma que dá, é uma se divertindo com a felicidade da outra e se precisar de puxar a orelha também. Então, eu tenho muito orgulho de ser amiga delas, porque além de tudo isso, que era uma coisa que eu precisava aqui em Rondon, elas são mulheres muito bem-sucedidas, então eu ainda tenho um exemplo, sabe? Sim. A seguir, assim, de trabalho, de Pessoas fibra, melhores do de que força. eu. Sim. A Ju costuma falar comigo, ela repete isso 1 milhão de vezes, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente Freud anda. falava isso, né? Então, eu falo que as minhas amigas, elas são muito especiais. Aí eu também tenho minhas amigas, né, que me levam também pro rock, que me faz voltar um pouco à adolescência. Tem a Michelle, né, que quer ficar andando de carro o dia todo, tem que comprar um posto de gasolina pra ser amiga dela. Ei, mas o Rogério, o pai dele era dono de Dono de posto de gasolina. Ah, mas ele não tá aqui pra pagar. Tem que botar alguém pra Ele não bancar tá isso aqui aí. pra bancar. Então, assim... Cara, a Michelle cozinha demais. Cara. Muito, a comida fit dela. Inclusive, eu tô achando que daqui a um dia vai vir coisas novas aí pra Sério? vocês. Sério? Já pega essa dica aí, ó. Ei. Vai me pagar esse marketing também, você pode ter Mas sabe o certeza. que a gente podia fazer? No Dia Internacional da Mulher. Fazer as corongatas, o episódio Corongatas. O que você acha? Ai, bicho, isso é muito divertido, mas eu acho assim que o povo não tá preparado pra ouvir tanta verdade, tanta putaria. E o que eu acho legal hoje, cara? Que a gente estava até conversando antes, né? As pessoas, elas querendo ou não, elas ficam um pouco acanhadas aqui em falar um pouco da sua história, da sua vida. Cara, mas às vezes a tua história, ela pode melhorar a vida de outra pessoa, né, Dani? Isso aqui que você falou, cara, assim, toda a tua história é muito legal, muito bacana, entendeu? Um perfil muito legal, que muitas mulheres... Menos a parte de não trabalhar, viu? Menos a parte... Mas assim, Mas a eu gente trabalho. botar pra fora, de ser... Não, mas poxa, eu não tô falando de... Não, mas assim, a minha rede social, eu Três uso muito filhos, pra três isso. filhos não é trabalho, é escravidão. É, tipo isso. E aonde eu chego é arrastão, até rimou. Mas, assim, o que eu uso a internet, assim, eu sempre postei muita coisa. Na época, quando lançou o Instagram, eu nem sabia mexer. Eu ficava postando. Era até errado, né? Que eu posto dirigindo, aquela coisa toda. Mas Com como a que eu raiva na mão e a trânsito... criança... Já viu, tem um vídeo que o João Lucas meu fala assim, eu tava bebendo energético, não era cerveja. Aí eu bebendo energética, aí ele, minha mãe tá bebendo cerveja. Já sabia, já conhecia dos Paranauê. Mas eu uso a minha rede social justamente para isso. Para tentar abordar assuntos que vai além do meu corpo, que vai além, sabe, de coisas estéticas. Tu acha que hoje existe muita mulher assim, mal resolvida com a sua questão estética, com a sua questão do seu ego mesmo, com a questão da Eu autoestima? acho que o corpo, às vezes, é o de menos. Eu acho que as pessoas estão mal resolvidas internamente. Internamente, né? Né? E querendo automaticamente isso reflete no externo. Estão em busca de coisas que, às vezes, não têm tanto significado. Vamos supor, eu curto muito minha vida. Eu já fiz muita doideirada, sabe? Hoje eu ainda faço, porque às vezes eu saio, eu vejo os outros na rua, eu grito. Eu tenho esse lado infantil que não acaba, mas as pessoas não entendem o porquê que ele não acaba. É isso que me faz viver, sabe? É isso que me faz me sentir viva. É porque, assim, quando você começa a ter a sua responsabilidade,
ela tem um preço. E esse preço te custa sua sanidade mental. Então, se você não puder sair e não poder externar isso, não poder dar um grito, não poder rir alto e não poder curtir a vida como você se sente bem, você pode pedir para morrer. Com certeza. Pode pedir para morrer. Não tem sentido nenhum uma vida voltada para a vida do outro. Porque, às vezes, o que você é não agrada a outra pessoa. Mas, se você está feliz, é isso que importa. Sabe? Você viver, às vezes, porque eu não vou fazer isso, porque minha mãe não deixa. Minha mãe me prendeu a vida inteira. Muitas coisas eu deixei de fazer, como eu desfilava, às vezes eu tive a oportunidade de ir para fora e tudo, e muitas vezes eu não fui porque minha mãe não podia me acompanhar. Ou, às vezes, eu não podia fazer porque minha mãe não queria investir nisso. Talvez isso não era importante, minha mãe queria que eu estudasse. Mas, e hoje? O que me impede de ser o que eu sou? Por que o meu jeito afronta tanta gente? Por que quando eu estou rindo eu estou sendo falsa? Por que quando eu chego nos lugares eu quero agradar, eu quero tratar uma pessoa bem, aquilo soa como eu estou fazendo marketing? Por que isso? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas estão acostumadas a se machucar, a machucar outras pessoas. Então, elas se machucam também, porque pessoas machucadas machucam pessoas. Então, o que eu vejo que as pessoas estão precisando hoje é de terapia. Aí, quando eu falo que eu faço terapia, eu faço terapia para quê? Uma vez, uma pessoa no supermercado, o dono de um supermercado, ele olhou para mim e falou comigo assim, menina, o que acontece que você só fica rindo? Você não tem problema, não? Aí eu olhei, lógico que eu tenho, não é pouco, não é muito. Mas do portão da minha casa, eu boto a minha capa da Mulher Maravilha, eu sou outra pessoa. Porque você não é obrigada a lidar com os meus problemas. Cada um tem os seus. Você imagina se toda vez que você encontrar, você começar, minha vida tá uma bosta, minha vida tá não sei o quê. Quem aguenta ficar perto de uma pessoa assim? Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa assim. Quantas vezes, Diego, meu coração tá destroçado e eu chego nos lugares e faço todo mundo rir? Porque eu gosto de ser assim. E não é porque eu sou falsa, é porque eu acho que tem coisas que a gente vive que não precisa de afetar os outros. Sabe, aqui tem muito meio. Eu cheguei num lugar onde que todo mundo vive numa panelinha. E eu não me encaixo muito em panelinha. Eu sou do povo, eu gosto de estar no meio de todo mundo. Eu gosto de chegar naquele Nogueira ali e sair gritando todo mundo. Eu gosto de chegar no caminho e sair gritando todo mundo. Eu gosto de chegar em qualquer lugar e saber que ali eu vou ter um monte de conhecido. Eu não faço questão de ter muitos amigos. Eu gosto de ter pessoas que eu possa tratar bem e elas vão me retribuir isso e automaticamente eu saber que eu posso contar com qualquer pessoa que eu for, que eu vou ser benquista. Mas isso também afronta as pessoas. E hoje já fica o recado, eu não estou nem aí, eu vou continuar afrontando, porque eu não vou mudar meu jeito para encaixar no mundo do santo ninguém. Cara, isso aí que tu falou é extremamente profundo e, assim, tu resumiu bem, assim, algumas coisas que a gente vive aqui. A gente senta de vez em quando para conversar sobre isso aí que tu acabou de falar. Aconteceu um episódio, por exemplo, que Larissa passou mal, né? Larissa desmaiou. Aí eu peguei Larissa, coloquei no banco da moto, levei para casa. Só que na hora que eu tava descendo a rua, aqui as pessoas têm esse negócio de ficar buzinando você, porque você é o profissional da área dos celulares, aí ele quer que tu resolva o problema dele no meio da rua. E, cara, isso é a única coisa que me faz virar um ser que eu não gosto. Eu ignoro você, vou te ignorar. Porque eu sei que eu não vou resolver. Eu não resolvo nada no meio da rua. E aí Larissa passando mal, eu carregando Larissa, o cara começou a me buzinar para me parar a moto, quase se jogou na minha frente, para me parar. E Larissa, eu segurando Larissa aqui pelo braço, tinha acabado de desmaiar. Aí, beleza, ele sobe lá na loja e fala pra Jair assim, rapaz, o teu patrão ele é muito mal educado, né? Não, pô, a mulher dele tá passando mal, ela acabou de desmaiar aqui. Mas isso não é motivo pra ele não parar, não. Sem noção. Sabe, assim, aí você fala assim, meu Deus, o que é que passa na cabeça desse ser? Então quer dizer que a percepção que ele tem, tipo, de você, que percepção é essa? É o egoísmo. Sabe? É o egoísmo. As pessoas criam a ideia de que a Dani é assim, sabe por quê? Na minha mera opinião, claro, de que a Dani, ela não pode ser desse jeito porque eu não sou assim. Sim. E se eu não sou assim, ela não pode ser assim. E assim, voltando também pro lado bom, a gente tem pessoas maravilhosas. Tem um episódio que também você está falando isso das pessoas quererem, né, as coisas no momento delas. Eu estava grávida, tinha o Nogueira da Feira, Sim. sem ser o grandão, o que era menorzinho ali. Sim, eu sei onde é, E eu grávida comecei a passar mal. Eu acho que ele nem vai lembrar isso. Hoje eu chamo ele de Lindevan, mas o nome dele é Valdevan.
Eu só passava feira com ele, que agora ele já subiu de cargo, mas eu só passava feira com ele porque eu tenho uma cena que fica na minha cabeça que nunca saiu. Eu passando mal, ele saiu do caixa e pegou uma cadeira para eu sentar. Cara, que massa. Isso ficou assim, tanto, assim, repercutiu tanto que hoje meu carinho, meu respeito por ele é porque, assim, aqui também tem muita gente humana. Tem Sim, com muita gente certeza. também, sabe, que preza pelo outro. Só que, infelizmente, a gente acaba focando nas ruins, porque Sim. as ruins acabam te prejudicando. Então, aquilo fica Eu martelando, não né? sei se tu já ouviu o termo, acho que ela deve ter ouvido já, o termo que... A Juliana, já te um falei, amigo né? meu- Ela é uma enciclopédia. Um amigo meu, ele falou pra mim que é o termo 80-20. O que é o 80-20? 80% realmente não é muito bom, não funciona muito bem, e 20% sim. Você vai para as profissões, 80% dos dentistas são ruins e 20% são bons. 80% das pessoas são ruins e 20% são boas. Ou seja, a gente tem um grande problema social hoje, no Brasil todo, não é só em Rondon, é que boa parte das pessoas elas estão na parte dos 80. E é por isso que fica tão difícil para a gente falar dos 20, porque os 80 eles são tão uma grande maioria no sentido assim de não ter essa percepção humana, do amor, da solidariedade, do respeito, do bem comum, de conviver bem com as pessoas, que a gente acaba se sufocando dessas coisas ruins, né? Mas aí que vem, o justo paga pelo pecador. Isso. E tem. Aí voltando, aí eu sempre repito muito as mesmas frases, e o Fidelis tinha muito de falar isso, porque, cara, será que as pessoas realmente aprenderam? Porque a gente pode ficar aqui falando de Jesus, por exemplo, amar o próximo como a ti mesmo. Beleza. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo realmente entende o que significa isso? Não. Sabe? Porque muitas vezes. Ou às vezes entende, mas não tem a capacidade de colocar em prática, né? Sim, sim. Pô, que gesto legal que esse cara. Tem um cara que eu sou fã dele aqui em Rondon, cara. Ele é um gari. Ele me conhece há Eu grito todos. Eles passam lá perto de casa, eu passo na rua cara. buzino. Aí ele chegou pra mim um dia pra conversar comigo, ele me falou umas coisas que me marcou bastante, assim. E eu falei pra ele, se tu estiver me ouvindo, se tu vê isso aqui, cara, vai lá na loja. Eu te falei pra tu ir lá. E aí eu falo pra ele, passa lá na loja, eu quero conversar um negócio contigo. E ele nunca vai. E ele sempre passa lá, eu sempre buzino ele, ei, irmão, que ele me conhece desde a época que a gente andava Pois de mas você bicicleta. tá lembrando disso? Eu lembro de uma que eu nunca esqueço e é por isso que eu valorizo muito o trabalho de gari. É um trabalho humilhante. É um trabalho justo, mas ele é humilhante, porque ele está recolhendo o resto da sua casa. E quando as pessoas são jovens, têm a cabeça, né, menor, eu me recordo de um episódio, eu estava na casa de uma amiga, sentada na porta, tava um monte. Aí quando o lixo passou, aí todo mundo, cheiroso! E ele deu uma resposta que está em mim, isso até hoje. Não se esqueça que esse lixo vem de dentro da sua casa. Então, assim, às vezes, aquele trabalho que ele precisa de ali, mexer, né, em coisa suja, tá ali de luva, tudo bem, mas ainda assim, ele é obrigado a sentir aquele cheiro ruim. Por isso que, às vezes, é até interessante a pessoa separar o lixo, né, para poder facilitar para eles também não ter esse desgaste. Tem pessoas, gente, que não tem capacidade, quebra um copo, bota o copo no meio da sacola, corta a mão deles. Sabe? É um trabalho assim tão honrado que deveria ganhar até. Eu falo que secretária doméstica, gari, gente que faz esse tipo de serviço, eram os que deveriam ganhar mais salário que o empresário. Porque eles fazem o que a gente não tem capacidade de fazer. Só que você acha que as pessoas já pararam para pensar isso? São poucas pessoas que pensam isso. Tratam eles com desdém, olham para eles como se não fosse nada. E muitas vezes eles são seres humanos muito melhores que nós. Com certeza. Muito melhores, têm experiência, têm carga, muito melhor. Tem uma história, Dani, tu falou isso aí. E o bacana do podcast é isso. Não tem roteiro, não tem negócio de cronologia de história. A gente pode mudar de assunto a hora que a gente quiser. Aí eu falo o que eu quiser, a boca é minha. Pronto. Olha só, tem a moça que trabalha lá em casa, Dona Nalva. Dona Nalva é uma pessoa, cara, é um ser humano. Cara, Aí, Dona Cláudia, sorry, ó. Dona Nalva. Não, mas a Dona Cláudia é a minha. Dona Nalva. Dona Nalva, um abraço pra senhora também. A Dona Nalva é um ser humano, assim, que eu particularmente gosto muito dela. É um ser humano especial. Teve um dia, ela já tinha saído lá de casa, cara. E aí, o cara chegou lá em casa, lá na loja, e começou a contar uma história. Começou a falar, porque aconteceu uma situação muito interessante de uma moça
Eu fui botar um gás na casa dela e o rapaz que instala o gás lá deu o troco errado pra ela. A mais. Cara, ela saiu da casa dela. Ela saiu da casa dela, foi lá do outro lado de pé pra devolver a diferença do valor. Mas isso é E aí eu honestidade, perguntei são pra ele, poucos, né? mas quem é essa moça? Ele falou o nome dela, cara. Quando não, eu falei, cara, que a Dona Nalva é sensacional. Dona Nalva é uma mulher Humanidade. merecedora, assim, de todas as... E eu sei que Deus vai abençoar ela, cara. Deus vai cuidar. Deus cuida muito dela, porque ela é um ser humano que não é evangélica, não é nada disso, mas tem um amor de Deus nela, saca? Sim, tem pessoas que têm isso mesmo, uma luz própria, um amor, assim, Sim, né? sim. Que vem de Deus mesmo. Honestidade fora do normal. Um ser É, porque a humano fora do honestidade normal. deveria ser obrigação, Obrigação. né? Mas hoje, Agora, hoje quem é honesto é ela uma tem um qualidade. coração tão grande, cara, que ela foi lá treinar, levar os netos pra ver se dava pra ficar com Larissa. Cara, é um negócio assim que... Você sabia que eu não vou falar que são todas, né? Porque tem outras que inventam até mentira quando sai lá de casa. Mas porque querem também, porque não faz o serviço direito. Mas eu tenho as que foram boas pra mim, todas me prestam carinho e serviços até hoje. Tipo, tem Dona Maria, igual eu cheguei, ela fala que me ama, ela cuida de mim. Se precisar dela agora, eu ligo pra ela, Dona Maria, faz favor, ela vem, faz tapete pra mim. Então, assim, eu tenho as pessoas que eu tenho carinho, que saíram da minha casa, mas permanecem dentro de mim. Só que não são todas as pessoas também que são dignas disso. Sim. Porque tem umas que acham que, tipo assim, porque é patrão, é melhor do que ele. E não existe isso. Trabalho é uma troca de favor. Eu preciso dela, ela precisa de mim. Então, por que eu sou melhor que ela? Certeza. Então, esse complexo de inferioridade também é uma coisa que existe muito. Não só em Rondon, em toda parte. Que eles ficam, porque é muito metida, fica gastando, mas não sabe, não quer valorizar as coisas que eu faço, mas será que ela está sendo digna de ser valorizada? E por que ela quer esse confete todo, sendo que o trabalho dela é fazer aquilo dali e o meu vai te pagar? Então, as pessoas precisam de começar a tratar também para começar a ser justo, sabe? Sim. Porque quando as pessoas entram na minha casa, eu falo mesmo, aqui é uma troca de favor, mas o que acontece dentro da minha casa, fica dentro da minha casa. Não leva para fora. Não fica de conversinha, eu não gosto disso. Porque quando a pessoa está dentro da sua casa, ela faz parte da sua família, ela convive mais com você do que qualquer outra pessoa. Sim. Então não tem como você não ter uma relação saudável com seus funcionários. Aí tem outras pessoas também que já lidam como que existe um diferencial. E, na minha opinião, nunca vai existir esse diferencial. São pessoas que estão trabalhando e que têm a mesma necessidade que você. Tânia, quais são os nomes dos teus 3 filhos? Felipe, João Lucas e Davi. Amém. Vamos falar sobre essas criaturazinhas aí. Nossa, o que você quer falar dos meus filhos? Não, eu acho muito bacana. Daquele dia que eles foram lá. Deixa eu levar eles agora, que você vai ver que tá muito pior. Que agora eles são viciados no celular, ganharam celular, filho. Sabe que o meu menino descobriu que no Family Link, que é aquele app que a gente coloca, inclusive eu acho que as mães deveriam ter isso. O Family Link é o que... O que foi? Nada, não. Por que vocês estão rindo? Né? Pois é. Aí, o Family Link é você ver tudo que seu filho faz, né? No celular. Aí tem uma opção que fala assim, hora de descansar. Que você bloqueia o telefone da criança. Menino, quando bota esse trem pra descansar, essa bosta, fala que esse trem não presta. Menino, eles ficam surtadão. E eu tô deixando eles muito no celular, porque é férias, mas quando começar as aulas, dia de semana, eles não vão mexer no celular. Mas meus meninos, gente, eles são uma bênção, podem convidar pra passar o dia no celular. E me devolve segunda-feira. Me devolve só meia-noite, não dormir. Não é brincadeira. Em vista das crianças que eu convivo, que eu vejo, meus meninos não são mimados, porque tudo eles tomam pedala, não tem essas coisas. Eu sou muito brava, eu cobro eles demais. Às vezes eu até tento me controlar um pouco, porque essa cobrança, eu acho que vem também da minha criação. E acaba não fazendo tão bem para eles E a também. personalidade dos 3? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem preguiçoso, tem ativo, tem nervoso. Quem é o mais nervoso? Quem mais parece o Filipão? De jeito, o Filipinho é o nome do pai dele. O nome, porque o Filipão chama Luiz Felipe, ele chama só Felipe. Mas é o nome do pai, o jeito do pai, a fisionomia do pai. Eu só não sei ainda o que ele puxou meu,
não consigo ainda distinguir. Mas o João Lucas, ele tem o meu humor pela manhã, bem legal. Meu humor, ele é nervoso, ele é o mais nervoso. Ele é o mais carinhoso e, ao mesmo tempo, o mais nervoso. E o Davizeira é igual eu, Sorió na língua do Tirilô ainda, Tirilô, Tirilei. Ei, eu não sei se vocês já ouviram aquele... Fala assim, ó, sempre acorde e dê um sorriso. Porque a tua alma chega a dar uma lavada, não tem? Mas não era assim, eu não era assim, não. Não, eu tô falando assim... Agora eu tô fazendo essa tática. Esse sorriso forçado, às vezes, de manhã, olhar na frente do espelho e falar, sorrir assim, e tentar dar aquele... Se eu fizesse, eu assusto. Diz que o teu corpo, ele responde Ele bem a entende, isso, né? Mas sabe, a minha estratégia para começar bem meu dia, eu acordo e boto meu som alto no carro. Quando Sério? eu terminei de tomar banho, todo dia de manhã eu tomo banho. Eu não sou muito de maquiagem, por isso que eu uso muito filtro, porque eu não sou de maquiagem. O máximo que eu passo é um trem para tampar minhas olheiras quando tá bem forte e aquele gloss da Nivea, mas essa é a minha maquiagem. Então, eu não ando de maquiagem. Vou levar meus filhos para a escola, ou vou fazer alguma coisa que eu tenho que fazer na rua, mas a minha música alta ela tem que existir. Independente de qual seja. Cara, tu é rondonense. Aí, né? na hora que eu escuto a minha música, que aí já começou aquela batida dentro de mim, que eu já começo a dançar por dentro, aí eu posso começar meu dia. Caso contrário, eu sou um filhote cruz credo. Filipão dança, não dança? Que dança o quê? Rapaz, quem foi que eu vi dançando contigo num vídeo teu do Instagram? Ou foi contigo, ou foi dançando? Nunca. No meu aniversário? Ah, mas ele tava bebaço. Mas ele só levanta o pé. É? Ele só levanta o pé, assim. Ó, vamos dar uma olhada nas perguntas do Instagram? Ai, Jesus. Dá uma olhada aqui nas Socorro, perguntas. Deus! Ai, Primeira que medo. pergunta que eu acho que é a pergunta que não quer calar, né, cara? O quê? Essa aqui é muito boa. Quer ver, filha? Não precisa. Acho que não precisa, não. Vai ficar registrado aqui. Da outra vez a gente fez, mas não foi tão bacana assim. Por que maravilhosidade? Nossa, acho que quase todo mundo pergunta, né? Mas combina muito comigo, né? Eu sou uma maravilhosa e meu sobrenome é Trindade, maravilhosidade. Mas tudo começou com meu pai, sabe? Meu pai tinha uma mania, e vamos supor, minha prima Thaís em especial. Ah, deixa eu só te perguntar. Tu acha interessante a gente gravar a resposta e mandar? Como assim? Que fizeram a pergunta aqui no Instagram. Ah, não. Pra que você vai fazer isso? Só pergunta. Vai expor os outros? Não, moço, não aparece não. Ah, Não aparece a tá. pessoa não. Só vai aparecer a Ah, resposta. você que sabe, por mim. Aí eu vou abrir aqui pra ti. Aí, por que maravilhosidade? Aí a resposta vai sair lá. Ah, tá. Um, Entendi. dois, Vai três, ser massa. 1, 2, 3 e vai. Bom, maravilhosidade. Eu sou maravilhosa, meu sobrenome é Trindade, maravilhosidade. Mas tudo começou com o meu pai, em especial com a minha prima Thaís, que ela chegava, ai, tio, não me abraça, eu tô suada. Ele puxava o cabelo, ela vem cá, maravilhosa. Aí, por fim do maravilhosa, que todo mundo, quando via a outra, nossa, você tá maravilhosa. Lá na minha família. E depois começou a aparecer o Maravilhosidade. Aí, quando eu comecei a gravar vídeo em especial na internet, aí eu pensei, como é que eu vou começar uma coisa minha? Aí eu lembrei, Maravilhosa Trindade, Maravilhosidade. Bom dia! Pronto. Mas, eu acho que combina, né? Maravilhosidade. E é uma coisa muito difícil também, né? Quando você começa na Ou um vida bordão. digital, de ter um bordão próprio, né? E eu vejo também que antigamente, nos comentários das fotos, era só assim, linda, top. Agora é tudo maravilhoso, já percebeu? Então, assim, a gente acha que não mais pega. Eu falo mesmo, sou baú. O que foi? Essa cara, eu tô até com medo. Alguém me xingando? Não, Falando que eu sou gorda, que eu já tô acostumada. não. Sou Acho gorda, que- mas posso emagrecer. E você quer filho? Ah, falo mesmo. Ah, tem um aqui. Vamos ver. Compartilhar a resposta. Ai, Jesus. Como consegue lidar com as amigas desesperadas que você tem? Mas desesperadas em que sentido? Eis a questão. Eu não sei. Vamos para a próxima. Eu não acho que minhas amigas são desesperadas, não. Pelo Eita, contrário, essa o aqui povo é fica pesada. desesperado por eles. Qual? Ah, a gente já falou sobre isso, Pois é, já falou praticamente. sobre isso. Eu acho que vou deixar essas perguntas de mão aqui. Aí, assim, gente, esse programa ele tá sendo gravado por enquanto, né, Dani? Futuramente diz a Dani que vai ser o primeiro programa ao vivo, vai ser o dela. Nossa Senhora, já pensou? O povo acha que tá preparado? Não, bom. Será? Nossa, começar a falar palavrão aqui, só Jesus na causa. Não, mas
Diz a lenda que pode falar palavrão da idade. Mas o povo gosta, pô. Eu acho que gosta. Gosta. Diego, quando eu chego no supermercado, gente, eu vou ser muito sincera. Primeiro, eu não me acho, nunca me achei. Eu tenho um problema de autoestima, assim, de reconhecer o meu valor externo. Interno, não. Eu sou muito bem resolvida internamente. Mas por fora, eu tenho uma dificuldade. E eu não posso falar assim, eu tenho essa dificuldade porque eu sou gorda. Não, porque eu já fui magra. E eu tinha a mesma dificuldade de receber elogio, sabe, das pessoas fazerem as coisas para mim. Eu gosto mais de fazer do que de receber. Então, assim, eu tenho esse problema que eu carrego para a vida. E tenho muita vergonha da minha voz. Porque eu acho ela muito masculina, muito estridente. Oxi. Nossa! E eu falo com as meninas, né? De dia meu nome é Dani, à noite meu nome é Roberto. Então, porque é uma coisa minha mesmo, assim, de ter essa vergonha. Então, às vezes, eu tento modificar minha voz. Isso aí teve... Ei, Filipão! Isso aí teve um duplo sentido, viu, Filipão? De noite ele vira gay, não tem problema. Não! Ei, Filipão! Te protege, Filipão! Mas eu morro Dorme com a cueca protegida, Filipão! Nada. Mostra os dedos aí, Dani! Ai, meu Deus do céu! Mas nada, minha filha. Aqui não. Aqui, essa fruta apodrece no pé. Mas aí essas coisas também, quando eu recebo essas críticas na internet, esses trem, aí mexe nesse lado meu, sabe? De, tipo assim, eu não tenho complexo de estar gorda. Eu tô gorda por quê? Porque eu sou safada, porque eu como pra caramba, né? Eu acabei de fazer plástico, eu já tava engordando tudo de novo. Cara, eu tava aqui todo sem jeito. Eu não posso Eu tava falar aqui todo isso. sem jeito de falar sobre isso. Da plástica, mas eu Não, postei na internet. mas eu sei, eu tava... Porque, poxa, agora, eu queria saber como foi a tua experiência, cara. A primeira foi dolorida, né? Porque eu tive que fazer um reparo. Primeira foi dolorida, meus pontos abriram, eu também não parei quieta. E eu estava acima do peso, já corria o risco de acontecer, né? Isso do ponto abrir. Meus pontos abriram. Mas o meu resultado, pelo menos na minha opinião, para quem estava com bucho igual da Michelin, para mim foi fantástico. Eu não preciso ficar mostrando meu corpo para ninguém. Então, eu estando acima do peso, os outros achando que eu tô gorda, eu não tô, isso não vai alterar nada na minha vida. Só o que eu fico triste é da necessidade da pessoa ficar falando isso para mim. Será que elas não acham que minha casa tem espelho? Não, e tem um monte. Agora, engraçado, né? Falar da minha barriga é fácil, né? Agora eu quero ver falar da minha cara. Olha isso aqui, gente, pitelzinho desse. Ai, conversa com o meu nariz. Hein, Dani, mas daí, cara... Vai te já à noite. Dá um conselho aí pra mulherada aí que às vezes pode ver isso aqui, sobre essa questão do procedimento e tal, como é, mais ou menos. Ai, Diego, a Porque tem muita plástica é uma mulher que sonha decisão. isso, né? Sim, mas a plástica é uma decisão. E o que pode se esperar e o que não pode se esperar disso? Agora você me apertou. Porque, assim, tudo quando você vai fazer uma plástica, você já espera alguma coisa, né? Igual eu. Quando eu fiz a plástica, eu só esperava que a minha barriga ficasse reta. E o que eu não esperava é que os pontos fossem abrir. Agora, um conselho para a pessoa é, primeiro, ela emagrecer, né? Não fazer plástica acima do peso. Se cuidar bastante, principalmente internamente, porque a plástica ela mexe um pouco com o psicológico. Querendo ou não, você sai de uma categoria que não está te agradando para você entrar numa outra que vai satisfazer a sua autoestima. Então, isso também, se você não tiver uma cabeça boa, você muda. Porque no começo eu só queria usar cropped. E cropped, por mais que a roupa não define... Vamos lá, fala pra galera masculina aí, o que é cropped? Cropped é aquelas roupas que só tampa os peitos praticamente. Sim. E fica a barriga de fora. E assim, a roupa não define... Eu queria. Essa era... O meu intuito de fazer plástica era para usar, mas não com a barriga toda de fora, mas para usar pelo menos um pouquinho da barriga aparecendo, uns vestidos que tem algum detalhe na barriga, que não ficasse aquela banha toda pulando para fora. Mas a roupa não define ninguém. Só que, como não era um tipo de roupa que eu nunca usei, nem quando eu era magra, eu vi que aquilo começou a mexer comigo. Tipo assim, por que eu tô querendo andar com esse tipo de roupa? Por que eu tô sendo influenciada por pessoas que estão ali, que já acostumou usar, que gosta de mostrar? E essa nunca foi minha necessidade. Aí foi quando eu uso ainda, de vez em quando, eu uso. Mas muito pouco, mais discreto, não é um cropped tão top.
Mas falar que agora eu tô sentindo essa necessidade de ficar mostrando isso, não, porque esse nunca foi meu foco. Então, o conselho da plástica é isso: você se preparar para receber aquilo que você deseja e se preparar ainda mais para aquilo não subir sua cabeça, para você não achar que você é melhor do que ninguém, que você é bam e querer crescer com o corpo. Cresça com a sua inteligência, que eu acho que é mais bonito. Tu acha, por exemplo, que as mulheres podem acabar criando uma expectativa excessiva no procedimento? Sim. Tanto pela imagem que ela quer, tanto porque às vezes você acha que por você estar com aquele corpo, você vai ter aquilo que você quer. E isso não funciona. No caso, o que você quer seria a questão de autoestima, seria a Sim. questão Sim. da visão social em relação Tudo, em tudo. Tudo. Tanto que quando eu engordei, todo mundo, não, acabou de fazer plástico e já tá gordo de novo. Então tu acha que o passo seria, poxa, tenta fazer o que depende de você primeiro, porque se tu consegue isso aqui, após o procedimento é muito mais interessante. É mais ou menos isso? Sim. É. Só que Cria o hábito e depois... nem sempre, né? Igual eu poderia ter valorizado o corpo que tava maravilhoso, e fazer uma dieta, ir para uma academia e tudo, e eu não fiz isso. E tem muitas pessoas que fazem isso também. Sim. Aí foi quando eu percebi que o meu corpo nunca me definiu. E por isso que hoje estar acima do peso não está me incomodando tanto como me incomodava antes. Porque eu ficava só na memória. Nossa, eu estou muito gorda. Mas eu era magra. Eu queria voltar a ser magra. Eu falava com as meninas, nossa, meu sonho é voltar a ser magra. Aí quando eu fiquei magra, porque quando eu fiz a plástica, eu não fiquei magrinha, porque meu corpo eu acho que não ia voltar mais do que ele era antes. Mas eu fiquei satisfeita com o meu corpo. Só que aquilo não mudou nada em mim. Só me A fez... expectativa que tu criou não... Não, eu vi que a minha necessidade não era aquela. A única coisa que fez quebrar foi aquela imagem de que quando eu ficasse magra, eu viraria outra pessoa. E graças a Deus eu não virei, eu continuei a mesma. Porque eu queria ser o que eu era antes. E isso nunca vai acontecer mais. Minha carga de experiência hoje não me deixa ser mais aquela menina imatura, moleca, que não tinha responsabilidade com nada. Então, é engraçado, né, Dani? Às vezes a gente acaba depositando muitas fichas em algumas coisas e depois que a gente conquista aquilo, você fala, poxa... Não tinha tanto esse valor. Não era bem assim que eu pensava que isso ia me satisfazer, que isso ia... Por isso que quando minhas amigas falam assim, ai, meu sonho é fazer plástica, eu falo, faça. Faça. Porque se você tem condição de fazer, se é o seu desejo, faça. Mesmo que depois que você fizer, você vai ver que aquilo não vai alterar muita coisa na sua vida. Mas se você tem aquele desejo, se você tem como realizar, por que não fazer? Mas tu acha que foi importante pra ti ter feito isso? Com assim? certeza, sem sombra de dúvidas. Não, só de eu ver eu gordo com a barriga reta, bicho, é massa demais. Uma gorda com a barriga reta, bicho. Esse ano... Bom demais. Não, a mulher tem muito essa questão com o corpo, o homem caga pra essas coisas, né? O homem tá gordo. Depende. Não, tô falando assim, boa parte. Depende. Eu, por exemplo, tenho um problema seríssimo com a questão do meu cabelo, né? Por quê? Porque eu tinha um cabelão, né? Meu cabelo todo bacana. Aí o Nossa, bicho era começou... feio demais. Não, moço, não tô falando... Você fala que Não o tô cabelo era falando, bonito? Tô falando daquilo não. Tô falando desse aqui, ó. Tô falando do meu cabelo curto, moço, Hashtag normal. falando Meu cabelo verdade. tá caindo. O cabelo tá caindo, o cara tá ficando careca. Aí a autoestima do cara vai pro inferno também, né? Aqui, você sabia que eu tô pensando em trazer um amigo meu? Se ele arrumar um lugar pra atender? Ele é esposo de uma amiga minha. Pra poder fazer implante aqui em Rondon? O que você acha dessa ideia? Eu sou o primeiro cliente dele, se ele prestar, Pois claro. é. Né? Não, Porque muito tem um bom. 80-20 aqui. Super profissional. Aí, ó, como é que bom. era meu cabelo? Ah, Diego, mas o seu ainda consegue tampar. A careca, velho, você tá na vantagem. Meu pai parece um biscoito, só tem cabelo na lateral. Meu pai é Não, biscoito. mas aí o que acontece? Eu sou um cara que eu me preparei muito a minha mente, assim, pra entender que quando eu vou fazer um implante, né? Mas eu não sei ainda quando. Aham. Aí eu me preparei muito pra entender que Cat, vem logo que você já tem um cliente. que o resultado não é um resultado onde eu vou voltar ao que era antes. Não vai. Sim. Deus é Deus, ele cria de um jeito e depois que o tempo vem tomando, não adianta, não vai voltar. Tipo o pastor Cláudio, né? É, tipo isso, não vai voltar. Então, eu acho que tanto homem como mulher é muito... Eu acho que a gente não pode ficar criando muita expectativa em resultados que vão ficar como eu era quando... Igual eu tinha... Minha mãe, quando era viva, ela falava assim, ai, meu filho, quando eu fizer a cirurgia, eu vou ficar com a barriguinha, não sei o quê. Eu falei, mãe...
E eu e Larissa, a gente sempre pesquisou muito sobre essas coisas, a gente olhava e tal, e ficava sempre assistindo, vendo as experiências de outras pessoas. E não era sempre do jeito que a pessoa cria a ideia de que, vou fazer uma cirurgia e ficar lindo. É, porque a plástica não é milagre, Não né? é milagre, isso mesmo. Né? O povo acha que plástica é milagre, que ele vai lá e ele tira toda a gordura do seu corpo. Não, ele tem um limite de gordura que ele pode tirar, ele tem um limite de pele que ele pode puxar. Então não tem como a pessoa achar. E outra também, Diego, o que adianta, às vezes, você tá ali com o corpo todo bonito e sua cara é feia? É só nascer de novo, velho. Não tem jeito, não. Eu vou ter plástica na cara. É verdade. Então, assim... É igual tem um amigo meu, ele gastou 10 mil com a cabeça, gastou 20 mil nos dentes. Eu falei, bicho, com esse preço aí, por que que não botou logo uma cabeça nova? É tipo isso. E sabe o que é o mais interessante disso? É que eu tenho um monte de pessoas conhecidas que fazem inúmeros procedimentos, mas são feias por dentro. Então, elas não conseguem ser bonitas. Aqui em Rondon também tem várias que não conseguem ser bonitas. Então, a beleza depende do olho de quem vê. Né, cara? É igual você ver uma mulher gostosona, tal, chegar lá na loja, você podia pegar isso pra nós, fala errado. Você vai sentir tesão numa mulher dessa? Tem jeito não, sou. Tem jeito não, por isso que eu falo. Beleza, a estética, ela é gostosa de ter? É boa de ter. Já fui muito bonita, Tudo né? passa, Já né? tive... Só que, tipo assim, se você não tiver algo para oferecer além da sua beleza não vai valer nada. Vai cair por terra. É mesmo que nada. Então, é o mesmo que nada. Então, assim, a beleza, ela é de dentro para fora. E vou te falar, isso é um sacrifício. Ser bom no mundo de hoje é um sacrifício. Eu fiz um vídeo sobre isso. É difícil. Tem hora que você chega toda educada, chega num lugar, ou na fila do supermercado, algum lugar, você tá lá toda cordial com a pessoa com aquela cara de cu sem lavar, olhando pra você assim, sabe? Tipo assim, te tratando mal, fazendo pouco caso de você. Você tem vontade de falar, minha filha, exploda! Mas não, eu falo, minha senhora, você quer que eu te ajude? Você quer que eu faça isso pra você? Quantas vezes eu já vi gente carregando uma velhinha, carregando peso no supermercado? Eu corri lá, vou levar pra senhora, bora pro caixa. Porque eu acho que não custa você ser gentil. A gentileza e a humildade te colocam em qualquer lugar. E eu posso te garantir isso, que muito do que eu tenho na minha vida hoje, muito do que eu sou na minha vida, foi graças a isso. E tu acha que esses princípios de cordialidade, respeito, amparo ao próximo, tu aprendeu com quem? A minha família. A família, né? É, minha família. Todo mundo da minha família, assim, até as mais metidas, assim, quando se pega numa situação, sabe, de ter que olhar para o outro, eles olham com amor. Eu tenho muito isso. E as pessoas que eu convivo, quase todas são assim. Inclusive, eu não consigo conviver com pessoas que são diferentes disso. Se eu estiver sentada numa mesa, uma amiga minha maltratar alguém, assim, de uma forma grotesca mesmo, eu levanto da mesa e vou embora. Agora, eu também tenho o meu lado. Igual eu cheguei no shopping de Palmas, quando eu estava indo para Minas, nós paramos no shopping, porque o Felipe queria ir na Brooksfield. Quando chegou lá, eu passando, cara, um arrastão de gente, a pessoa tá vendo que eu tô passando, e a pessoa passando perto de mim. E me empurrando, aquele trem todo. Me encurralaram no meio de pessoas. Na hora me deu tanto nervoso, que eu olhei, ai! Esse povo, além de feio, é mal educado. Aí eu sou grossa. Se você quiser conhecer uma pessoa grossa e com argumento, essa pessoa sou eu. Agora, se pisar no meu calo, eu não troco de roupa, não. É igual gente metida quando vem pra cima de mim achando, porque assim, eu tenho um padrão de vida bacana, né? Eu trabalho na rede social, uma coisa que eu gosto. Eu costumo dizer que a rede social me salvou, né? De me sentir só, de estar longe da minha família. E querendo ou não, as pessoas não entendem que a rede social é uma forma de estreitar laços e também de encurtar a distância, né? Então, aí eu vejo a pessoa metida, né? Querendo achar que é melhor que eu. Rapidinho, eu fico rica e milionária. Não vai dar graça comigo, não. Eu falo mesmo. E Dani, hoje como é que é a tua relação com a tua rede social, como influencer? Como é que tu tá conseguindo ganhar dinheiro com isso hoje? O que tu fez para melhorar o teu posicionamento em relação a isso? Como é que tu tá conseguindo monetizar hoje com a tua rede social? Você quer ouvir a verdade? Assim, se quiser também... Você quer ouvir a verdade? Olha... Porque assim, o dinheiro aqui... Né, para quem é como eu, amadora, sim, eu não tenho uma equipe, não é por falta de querer pagar, é falta realmente de pessoas que queiram ter esse compromisso comigo. 80-20. Então, assim,
Se eu tivesse uma equipe, se eu tivesse para oferecer o melhor, eu não cobraria barato. Porque, assim, eu tento trabalhar com o meu português correto, eu tento trabalhar com a minha verdade, eu tento trabalhar tudo que eu ponho com coração. Se eu comer uma coisa que não é boa, eu não consigo postar. Agora, às vezes, eu posto coisas que, às vezes, o seguidor fala assim, cruz, credo, comigo estava horrível. Aí tem duas opções. Ou quando ele mandou para mim, porque era para publicidade, me mandou delicioso, ou, qual é a outra opção que eu ia falar? Ou porque mandou porque era gostoso, ou porque naquele dia a pessoa não deu sorte, ou porque também o meu gosto é diferente daquela pessoa. Mas eu trabalho só com a verdade. Já aconteceu contigo aqui na nossa cidade, por exemplo, de tu perceber a queda da qualidade de um certo produto que você sempre consumiu? Sim, se eu tiver liberdade, eu chego e falo. Ô, fulano, você fez isso, não tá legal. Já aconteceu isso muito comigo aqui. E uma das coisas que eu fiquei até orgulhosa assim, de ter pegado a Tropicana, eu vou dar ela como referência, é justamente porque assim, é um local que, se as pessoas estiverem assistindo e frequentam a Tropicana diariamente, como eu, eles são padrão. Você come ali o tempo inteiro, tá gostoso. E se estiver ruim, eles têm aquele amor de chegar e fazer o trem ficar bom. Sabe? Eu vejo também, eu tenho o Tis, né? Que é meu amigo no tempero. O Tis também fica, às vezes, deixando a cozinha e tal, porque ele tem muita coisa para fazer. Aí, às vezes, eu falo, Tis, você tem que apertar o círculo aqui, que isso aqui não tá legal. Mas... Ele é muito solícito, né? Muito. E ele até gosta de ouvir. Eu gosto dele também. Só que... Agora, massa, quando ele me pergunta assim, mas o quê? Eu falei, puta tem pessoas que não tem, Eu não sei dizer, saca, o que é, às vezes, o que é. Às vezes eu não sei dizer, porque como eu não sou eu não tenho um paladar assim pra explicar. O meu é apurado. Eu não manjo. Aí eu não sei dizer às vezes pra ele o que é, pra tentar ajudar ele. Agora, lá, pra mim, né, em termos de comida refinada, é o melhor lugar, né? Não existe aqui em Rondon que tenha parecido. Nada. E o que eu acho mais gostoso é que ele tá ali disposto a melhorar. Sim. Então... Teve um dia mesmo lá, rapaz, eu cheguei lá empanturrado. Não tava... Só que assim, gula é gula, né? Mal educado é mal educado, né? Eu nem jeito comida, não. Eu também não. Aí cheguei lá, pedi, cara. Aí eu mandei, assim, tipo, 30% ou 40% do prato de volta. Porque eu tava cheio pra caramba. Eu cheguei lá já bem. Aí, aposto que ele chegou perguntando se tinha acontecido alguma coisa, se a comida tava ruim. Aconteceu que tu não comeu. Porque eu e Tiziano, eu chamo ele de garçom. Ei, garçom! Aí ele fica puto da vida. Garçom, por favor, vem. Ô, bundão! Eu chamei de bundão. Só eu que posso, tá? Mas o Tice, nossa senhora, o Tice é uma grata surpresa, assim. O Tice, às vezes eu escuto, às vezes os outros falando certas coisas dele, mas quem realmente conhece o Tiziano, quem realmente tem o privilégio, né, de conviver com o Tiziano, sabe que aquele jeito dele também é uma defesa e que ele é uma pessoa fantástica. Inclusive, ele cuida de mim muito bem, não só no restaurante, como na nossa vida pessoal, como amigo. E eu amo ele demais. Beleza. Então, já que nós chegamos a esse ponto, então vamos falar sobre uma coisa que eu acho que muita gente não lembra. O que aconteceu com Tice? Ticidade? Uai, o Tice não tinha tempo nem de respirar. Diretor de hospital, restaurante, ele fazia mais alguma coisa. Ele tinha 1 milhão de funções. Eu viajei com o Tiziano pra praia, eu tinha vontade de bater nele. Ele não curtia, o telefone dele tocava 24 horas. Teve um dia que eu chamei ele no canto e falei, cara, se você continuar nesse ritmo, você vai dar um piripaque, você vai morrer. Você não tem vida, não. Aí o Ticidade, a gente gravava de noite, gravava 7 horas da noite. Mais tarde que isso, era inviável para mim. Porque, querendo ou não, como é que eu vou gravar 10 horas da noite com 3 crianças em casa, meu esposo? Não podia fazer isso. Então, os nossos horários começaram a não bater. E foi só por isso que a gente parou. Inclusive, #saudades. É muito divertido, ainda comia comida gostosa. Mas no futuro, a gente tava olhando no futuro, né? Porque, querendo ou não, a gente construiu toda uma estrutura. E seria interessante a gente ter um estúdiozinho para gravar com várias câmeras, entendeu? Que eu vi lá que vocês gravaram. Faz para mim que a gente volta a gravar, gente. Eu vi lá que vocês gravaram, ficou tão legal, cara. E assim, vocês gravaram meio que na gambiarra, tudo ali ficou muito bom. E você sabe o que é o mais gostoso de Ticidade? Porque você sabe que ali não tinha muitos cortes. Ali era nosso. Natural. Quando estamos juntos, é só diversão. Você quer ver quando... A gente fala tanta merda. Tipo assim, o Tiziano tem aquele jeito, meus meninos chegam bagunçando. Ai, menina, sai pra lá! E passa uma véia rabugenta. E ele briga e os meus meninos são apaixonados com ele. Por quê? Porque ele tem aquele jeito, entendeu? Ele tem aquele jeito maluco dele, mas ele é massa demais. O perfil de personalidade que as crianças gostam muito é o fleumático, né? É o fleumático. Acho que o Tiziano deve ter uma pegada de ele é maluco.
É, porque quando você vê uma criança gostando demais de um adulto, Tiziano é maluco. meu filho chega lá, rapaz. Nossa, meu menino, meu João Lucas, então, quando vê eles, olha, até brilha. E o Tiziano falava que leva ele embora pra casa, ele encurralava todinho, assim. Eu gosto muito dele também. Dani, cara, que papo legal, cara. Muito que obrigado. massa, né? Não, Eu que agradeço. Está sendo massa. Mas tem umas perguntas aqui pra te fazer também. Ai, e Senhor. eu acho que Lá vem podem bom. apimentar mais aqui a nossa... Vou escolher uma aqui, né? Uma que seja mais interessante aqui. Confesso que eu tô com medo. As perguntas mais apimentadas. É porque eu não posso... É porque assim, eu quero jogar um pouco o Filipão no ventilador aqui também. Nossa Você é Senhora! doido, né? Ele vai mandar cair seu vídeo. Ele vai sabotar seu vídeo. Dani, uma coisa muito interessante que, poxa, sensacional. Igual eu te falei, sou um grande fã seu. Pra mim, eu não sou muito fã da parada de pagar influência, porque eu acho que o teu produto, como serviço igual eu entrego lá, é só você ficar fazendo melhor todos os dias que o marketing vai acontecer automaticamente. Hoje você seria uma das únicas influências que eu teria coragem de pagar, porque eu acho muito massa. Já começa agora, hein? Te acalma. Já vou sair daqui com emprego. Mas hoje, por exemplo, querendo ou não, a tua rede social ela tem um papel social. Hoje, se tu fosse definir o que é que tu quer que a tua rede social alcance hoje na comunidade, na cidade de Rondônia do Pará, como tu quer que ela interfira tanto na vida, do cotidiano das pessoas, no jeito de pensar, o que é que tu acha que ela pode ser utilizada hoje para influenciar a sociedade? Qual é o teu objetivo hoje, ao longo de todo esse período que tu vai permanecer aqui em Rondônia ainda? Como a Dani quer se posicionar diante da sociedade? Vereadora Dani! Deus me livre. Eu brinco que a política, dependendo, ela corrompe muito o caráter da gente. E esse é o tipo de exposição que eu nunca nem imaginei passar. Mas o que eu mais prezo é o lado humano, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ser mais humanas, precisam ter mais compaixão, que às vezes a gente tem tanto e tem gente que tem tão pouco. Igual quando eu vou lá na PAI, eu faço assim, né? O meu papel na PAI, eu presto um serviço voluntário, porque é o meu trabalho, para poder ir gravar vídeo, me disponibilizar para pedir contribuição. Eu faço isso, meu olho enche de água. Sabe? Eu faço por amor, eu faço porque eu acho linda a forma com que eles dedicam, a forma com que eles tratam as crianças. E é isso que eu gosto de ver, sabe? E é isso que eu gostaria de passar. Esse lado, assim, de amor mesmo. Porque tudo que a gente faz com amor cresce. Eu brinco com os meus meninos que tudo que é compartilhado é mais gostoso. Sim. E tudo que é com amor cresce. Com certeza. Então, o que está faltando aqui para a cidade de Rondônia do Pará se tornar uma cidade de referência de cuidado com o próximo, e automaticamente o comércio cresce, porque um quer ajudar o outro, porque aqui tem muito isso. A falta de amor, às vezes, é tão grande que, às vezes, a pessoa não entra no comércio do outro porque não quer que o outro cresça. Sabe? Não entra na minha rede social. Entra na minha rede social, mas não participa porque sabe que aquilo me gera engajamento. E eu tenho isso até dentro da minha casa, de pessoas que não participam. Participa na rede social de um monte de gente, mas na minha não participa. Então, assim, mas Deus honra. Assim como honra a minha vida, vai honrar a vida de todo mundo que fizer o bem, sabe? Que tem essa disponibilidade de lutar pelo outro. O cachorro mordeu meu filho, eu cheguei no hospital. Lá, só o hospital público que tem a vacina antirrábica. Isso lá em Minas. Quando chegou lá, o atendimento, eu cheguei 8 horas da manhã, eu saí de lá 18 horas. E eu dei muito grito. Eu briguei mesmo. E na hora que eu estava brigando, uma mulher olhou para mim e falou comigo assim, eu estou tão feliz que você fez isso, porque se eu tivesse... Eu só não faço, porque eu morro de medo de ser presa, eu não tenho dinheiro nem para pagar um advogado. Então, olha aonde que o mundo está chegando. As pessoas estão perdendo o direito de lutar por aquilo que é deles. Porque um hospital público, no caso, ele é pago para quê? Para atender aquelas pessoas que não têm condição. Então, aquele é o papel. Cadê o amor? Que aquelas médicas tudo passa, nem olha para a cara das pessoas... Sabe, trata como se fosse indigente, tanto que eu falei para ela. Falei, se você fez medicina para tratar as pessoas dessa forma, faça veterinária. Embora eu acho que nem animal precisa ser tratado dessa forma. E eu brigo, eu dou minha cara a tapa, eu sou uma mulher destemida. Do mesmo jeito que eu estou aqui falando de amor, para eu descer do salto é daqui para ali. Porque se eu ver alguma coisa que é injusto perto de mim, que eu possa interferir e corrigir, eu faço, Diego.
E é com qualquer pessoa. Teve um dia que é uma menina, eu não sei nem quem é essa menina. Inclusive, se ela veio, pode me dar um alô, que eu tenho vontade de perguntar como é que ela tá. Ela caiu de moto no meio da rua, eu fiz errado, você estava do meu lado. Eu falei, não, Juliana, eu vou levar ela lá. Parei, moça, quer ajuda? E levei ela para o hospital. A moça tinha quebrado, eu não poderia ter levado ela, mas a outra amiga dela ficou falando que tinha que levar ela para o hospital, porque o SAMU ia demorar a chegar. Eu levo. Eu não me importo de fazer isso. E eu não faço isso com a intenção de alguém chegar e falar que eu fiz, né? E botei ela e levei. Eu não importo. Eu não faço nada para aparecer. Eu não posto essas coisas na minha rede social, porque eu acho que o que a gente dá com a direita e a esquerda eu não preciso saber. Então, eu não faço isso com o intuito de aparecer, com o intuito de querer ganhar flash em cima dos outros. E te afirmo, ninguém também ganha flash em cima de mim, não. Querendo me colocar num papel que eu não estou. Ah, porque a Daniele fez isso, ou porque a Daniele, né? Qualquer coisa que faça para me difamar vai cair por terra. Porque eu sou uma pessoa muito protegida e eu confio num Deus fiel e justo, que do mesmo jeito que eu faço coisas boas, eu vou receber coisas boas também. Então, o meu papel na rede social é justamente isso, encurtar a minha distância com as pessoas que eu amo, que estão longe de mim, e também para oferecer alegria e mostrar para as pessoas que tem como a gente ter tudo na vida, como eu tenho tudo, eu só tenho que agradecer. Eu sou uma mulher rica em todo sentido da palavra e poder ainda contribuir isso com as outras pessoas. Dani, tem duas perguntas, né, que a gente criou com a ideia de tentar trazer algo legal, assim, alguma mensagem, principalmente para o jovem, né, cara? Porque o jovem é tão desamparado, né? Principalmente na nossa cidade a gente vê isso muito claro, que a gente está aí praticamente, todos os nossos jovens caídos aí no álcool e nas drogas, a gente vê segunda-feira ali distribuidores lotados, assim, os caras da distribuidora têm que ganhar seu dinheiro, claro, com certeza, mas, poxa, às vezes você vê umas pessoas muito jovens, 15, 16 anos ali naquilo, é triste, né? E, assim, uma coisa muito interessante dessas duas perguntas que a gente faz é para tentar fazer com que eles olhem essa resposta como se fosse uma resposta para eles. Nossa, sim, se você agora pudesse hoje mandar um recado para Dani, que tinha 15 anos, o que tu falaria para ela? Vou ser bem sincera, eu fui uma menina muito boa. Eu não dei muito trabalho para minha mãe, não. Então, eu não teria tanta coisa. Eu acho que o máximo que eu falaria para mim mesmo... Os números da Mega Sena. Não, era para eu trabalhar. Trabalhar, né? Agora, que já é um recado do caramba para muita gente que está te trabalhe, vendo aqui. agora, isso para mim, tá? Sim. Porque eu estudava, né? Então, eu não era tão boa, que eu colava muito da Aline, mas eu tinha que ter nota boa, porque minha mãe tinha essa cobrança. Então, hoje, se eu for falar para mim, eu só mandaria eu trabalhar. Agora, se eu for falar para os outros adolescentes, para não correr o mesmo risco que eu corri, porque eu dei sorte. Mas não é todo mundo que dá essa sorte, né? De poder ter uma vida tranquila sem precisar de correr atrás. É para estudar. Estude. Porque o trabalho, ele deixa... como é que fala? Ele enobrece o homem. Mas a inteligência, ela vai te levar muito mais longe. Então, quanto mais você estuda, o conhecimento... E une os dois, com trabalho certeza. e conhecimento. Aí abre portas. O conhecimento te abre portas e o trabalho te enobrece. Então, é uma riqueza nata. Tem a coisa que eu trabalho é muita aplicabilidade, né? De você ver como funciona, como acontecem as rotinas e tal, você perceber. E aí, se você estuda e agrega os dois, você vai muito longe. Você vai longe. A segunda pergunta, Dani, que a gente gosta de fazer é como é que você acha... Isso é só uma suposição. Como você acha que você vai estar daqui a 5 anos? Topzera. O que você acha que pode estar diferente? O que pode ter mudado um pouco assim? Pode ser relacionado a finanças, pode ser relacionado à maturidade, se tu tem algum objetivo. Porque eu não sei tu, mas eu todo ano eu fico olhando meus vídeos do ano passado. Eu falo, caramba, eu não bicho. gosto de me assistir. E tu já percebeu que a gente muda muito? Mas eu não gosto de me assistir e eu não gosto de ficar vendo o que eu era. Eu foco naquilo que eu quero ser. Só que hoje, eu não tenho foco para minha vida. Eu sou uma pessoa sem sonho. Nunca tive sonho. Porque todos os meus sonhos eram muito fáceis de serem realizados. Meus sonhos eram muito pequenos. Então, assim, eu não fui essas meninas que ficavam... eu quero sonhar que eu vou ter um carro, vou ter uma mansão. Não. Eu nunca tive esse tipo de sonho. Nunca tive. Meu sonho era ter uma família, era ter filhos, eu queria a casa cheia de filhos, por mim eu teria até mais. Então, eu só queria casar e ter filhos. Esse era meu sonho. Pode mandar, uma outra também tá vindo aí. Eu só queria casar e ter filhos.
Então, foi um sonho realizado. Graças a Deus, meus filhos são saudáveis e tá tudo certo. Então, a minha meta para daqui 5 anos é conseguir ter foco nos meus filhos e criar bons homens para o mundo. Pô, que legal. Somente isso. Dani, que sensacional esse papo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu estou muito feliz. Você fez com que eu desse um oxigênio a mais. Eu estava um pouco desanimado, porque podcast é muita coisa que a gente erra, que a gente acerta. Mesmo se o computador der um pane agora e apagar toda essa conversa, para mim já valeu a pena. Que bom. Muito obrigado por você ter vindo. Eu achei tão bacana, assim. Eu não sei se você viu, foi um pedido de socorro. Eu estava precisando ter um papo desse tipo aqui. Eu estava precisando ter uma conversa, de ouvir uma história tão legal igual a sua, tão divertida. Sorri, brinquei. Muito obrigado. E assim, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar muito com você, cara, com a mulher poderosa, sorridente, uma bateria humana. Ai, minha filha, inteligência artificial. Ela falou, tá falado. Mas eu que te agradeço pelo convite, pela essa oportunidade. Tanta gente tá se divertindo aqui, porque isso aqui tá uma diversão. O povo não tá vendo os bastidores, mas tem pessoas aqui com a gente também que, né, tá fazendo com que isso aconteça com tanta naturalidade. Mas eu te agradeço também pela oportunidade de poder também me mostrar um pouco para as pessoas e para as pessoas entenderem que as máscaras, elas caem muito rápido. Então, que eu sou isso mesmo. Que não seja revelado, eu sou isso mesmo. Eu sou desse jeito, eu tenho meu lado maluco, eu tenho meu lado mãe, eu tenho meu lado, sabe, muito correta. Então, eu sou um mix, mas eu sou uma só e sou essa Daniele mesmo. Sim, tanto na rede social quanto fora dela. Dani, a ideia do podcast era isso, cara. Era mostrar que por trás, às vezes, dos 30 segundos do Instagram, dos 15 segundos, 1 minuto do vídeo ali, também existe um ser humano que pode ser contado uma história aí de 2 horas e quem quiser ter a oportunidade de saber quem a Dani é de verdade, assim, conhecer parte da história dela, vai ter ali suas 1 hora e pouco de tempo ali para ouvir, para ver, se quiser. E a gente vai postar. Graças a Deus a gente conseguiu. A gente vai postar o primeiro bate-papo completo no YouTube. Aí a gente vai postar parte... Vou até fazer minha página no YouTube para postar também. Tá? Foi mais de 2 horas. Isso foi sensacional, foi sensacional. Estou me sentindo muito satisfeito. E me deu uma nova revigorada. Eu estava muito desanimado mesmo. Desanimado. Mas pode falar? Tá. E só concluindo, Dani, desculpa te interromper um pouco. E a ideia do podcast era isso, era trazer pessoas que, poxa, quantas vezes vão te convidar para ir numa rádio para falar sobre a tua vida e ter essa flexibilidade de horário, de falar à vontade, de ficar o tempo que você quiser. Não vai existir Nunca vai existir. Quantas vezes o Gari vai ser convidado? Quantas vezes a ideia que eu tô querendo que ele vá lá é para isso, entendeu? E aí, quantas vezes a psicóloga vai ser convidada para não é aquela que é tua amiga, é qualquer uma que você quiser chamar. Quantas vezes eles vão ter a oportunidade de falar o médico, fulano, não só o que é secretário do fulano, que vai, sabe? Essa oportunidade da população falar. Inclusive, você está com uma pessoa aí, né? Que pode ser a sua próxima convidada, que eu acho que ela também vai ter uma história muito massa para compartilhar com você. Dani, organiza. Organizar o quê, velho? Minha vida tá toda organizada. Corongatas, pô, Organiza Corongatas. Gente, sim. Ó, o domínio tá livre, viu? O que é isso? O domínio corongatas.com.br. Tá livre? Já bota pra patentear aí, é meu. Então, organiza esse bate-papo, vai ser tão legal, vamos cara. Sim. A gente organiza aqui, botar mais cadeiras e tal. E vai ser bem legal no Dia das Mulheres. Combinado? Nossa Senhora, meu Deus. Dia das Mulheres, vamos lá. Ou Dia das Mulheres, ou Dia das Mães. Dia das Mães é ruim que elas vão estar com as filhas delas, né? Quase que eu tenho assim, filho. Não, mas pode Acho ser que melhor viaje, Dia das Mulheres, né? Porque aí elas vão vir toda sensual pra mostrar a sensualidade das velhas. Eu acho que é melhor. E assim, muito agradecido mesmo. Eu sei que tua vida é corrida. Eu sei que a tua vida não é fácil. 3 filhos, eu tenho um só e às vezes eu não tenho... É desse jeito. E eu faço. Aí o cara fala assim, meu Deus, como é que o cara... Não, eu entendo ele às vezes. Não concordo, mas eu entendo. Não. Desculpa, não, eu te atrapalhei naquela hora. Não, é só o que, tipo assim, para não desanimar, porque eu acho que é uma oportunidade única, né, das pessoas estarem aqui, porque é um momento de diversão também. E às vezes a pessoa precisa desse tempo e elas não sabem aproveitar. Teve um dia que eu falei assim, olha, gente, eu sou o cara que ultimamente eu tenho feito o que quem deveria estar fazendo não está fazendo. Assim, quem tinha que estar fazendo isso aqui não era eu.
E assim, e quando você que nasceu para fazer não faz, outra pessoa vai fazer. Às vezes que nem tem tanto talento igual você, igual eu, não tenho talento para isso aqui. Mas Mas quem te falou isso? o quê? Você é muito espontâneo, Diego. Você é maluquete. E Dani, Só a Larissa mesmo te aguentar. E Dani, eu me controlei aqui, você não tem ideia. Não, eu tenho certeza, filho. Cara, eu segurei tanta frase. E eu orei tanto pra você se segurar que você não Eu tá segurei tanta frase aqui, cara. Teve uma hora mesmo que ela falou assim, é porque quando dá atrás, eu falei, puta que pariu. Respeita, Diego. Só a mãe de pensa ba- naquilo. Não é isso não. Eu falo assim, Filipão, pô, deixa a Dani em paz. Não, deixa não, Felipe, continue. Tentando, que um dia você É. consegue. Nossa, tadinho do A bichinho. dificuldade maior também era que próprias máscaras. Ficam criando... olha essa espontaneidade tua aqui, cara. É isso que eu precisava, cara. Mas o negócio é esse, o problema todo é esse. A rede social, ela te faz viver uma realidade que às vezes não é sua. Para você aprender a dosar isso, é difícil. Porque, aqui, a pessoa quer me ver feia, vai na minha casa. Entendeu? Me ver arrumada, me ver de pijama, vai na minha casa. Agora, na rede social, você acha que eu vou ficar pegando as fotos feias? Eu vou tentando, lógico que eu não vou fazer milagre, né? Mas eu vou tentar escolher as melhores. Sim. E tem muitas pessoas que vivem uma vida na rede social que não condiz com a vida real dela. Sim. Tá errado? Não, não tá errado. Só que causa um certo tipo de sofrimento, uma certa frustração. Isso. E talvez isso que eu não na acho tua legal. audiência, às vezes, né, Dani? Pô, você Porque fica... todo mundo ri. Todo mundo ri. Ah lá, tá passando trem com a minha roupa. Olha lá, não tem dia nem pra não sei o que aonde, tá em tal lugar. É o tipo de crítica que eu não faço questão de fazer, porque cada um faz o que quer de sua vida. Se uma pessoa às vezes quer se endividar, ou às vezes ela trabalhou para adquirir aquilo. Eu acho justo, acho válido, acho que todo mundo tem o direito de ser feliz. Então, não é uma coisa que me interessa, não é um assunto que, tipo assim, que eu acho válido comentar, mas a gente tem ouvido e a gente é obrigado a escutar. Porque muitas vezes você está no lugar, você não tem como levantar. Mas você escuta e você vê que realmente é uma realidade que não é realidade, que às vezes a pessoa que está vivendo aquilo sofre muito mais do que a da pessoa que está falando. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, uma grande satisfação. Gente, se você precisa encontrar a Dani Trindade, tá lá, Dani Ai, gente, me Trindade segue. Monte. Se um dia, quem sabe, esse podcast se tornar algo realmente relevante na sociedade, isso aqui vai estar gravado na história, como o primeiro podcast que vai ser postado Verdade. totalmente, sem cortes. Sem cortes, né, Dani? Não precisa cortar nada não, Pronto. é verdade nua e crua. Aí, se você precisar seguir a Dani, tá aí, cara. A Dani Trindade. E a gente vai mudar algumas coisas aqui. Ainda não, nosso estúdio não tá totalmente pronto, né? Faltam alguns ajustes. Ah, mas tá lindo. Tá? A gente vai botar alguns detalhes aqui ainda. A gente Bota tem- uma foto minha ali, ó. Ai, Larissa! Que bosta, vai assustar todos os... Tem uma foto massa aqui. Hã? E Deixa isso, já vai pro